Afinal, o que é o medo? O medo não é sinal de fraqueza ou covardia, muito pelo contrário. É uma reação involuntária e bastante natural com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. Se nós não sentíssemos medo, não viveríamos muito. Isso porque, sem essa emoção, faremos qualquer coisa sem pensar duas vezes. A gente poderia andar entre carros em alta velocidade em avenidas, ficaríamos ao lado de animais ferozes, pularíamos de prédios, enfim. O medo, portanto, é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo. E também é uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. Mas afinal, quais são os nossos medos? A gente juntou a equipe do Mundo Freak Confidencial para falar, afinal de contas, do que a gente sente medo, do que a gente é covarde. E a gente também gostaria muito de saber da sua parte. Então, logo depois dos recadinhos, vocês vão ficar sabendo dos nossos medos. E ó, não conta pra ninguém, viu? Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. Prontos para mais uma aventura hoje, meus queridos? Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. Então a gente agradece muito. Vocês já sabem, né? Sigam a gente, clica no sininho para as notificações e também dá aí as estrelinhas, caso você queira, possa, né? Também aí, né? Nesse momento, você que tá aí com a testa no ônibus, eu tô falando com você, exatamente. Poxa, custa nada. Sai daí do Twitter que eu tenho certeza que você vai ganhar mais fazendo isso com a gente, tá bom? E lembrando que a gente tem a nossa também independência dos nossos outros programas. Então, caso você queira ajudar, tiver como, vá lá no apoia.se/confidencial, que, cara, diversos planos aí pra você ajudar a gente financeiramente, caso você possa, caso você queira. A gente agradece demais. Lembrando a todos que caso vocês queiram camisetas e canecas com estampas do Mundo Freak /Magicando, né? Você vai lá na Jaca Freak Store, falei em inglês, Jaca Freak Store. Você vai na jacafreakstore.com, não é .com.br, .com. Lembrando a todos que todos os links que a gente cita, tanto no podcast quanto nesse momento de recadinhos, estão lá no post desse episódio. Então, caso você perdeu algum link, corre lá. Então, Jaca Freak Store aí, para você adquirir moletons, camisas, canecas, tudo com estampas temáticas Mundo Freak /Magicando. E agora falando sobre assunto sério aqui, galera. Não que as outras não fossem sérias. Mas essa aqui também é séria também. A gente, na semana passada, fez um anúncio de vagas e tal. E, cara, veio um monte de gente. Um monte de gente. A gente já fechou os anúncios, tá? Caso você tenha escutado isso muito tempo depois, a gente fechou o nosso formulário de pesquisa, tá bom? A gente já conseguiu muitos nomes muito legais. E a gente, como é uma empresa bem pequenininha, vai demorar um pouquinho pra ficar avaliando cada um e vendo exatamente o que a gente quer. Mas a gente acha importante deixar isso avisado pra vocês, né? Talvez seja importante pra não frustrar algumas pessoas que escutem um pouco tarde, a gente encontrar novos formatos pra gente fazer esses tipos de anúncios de vaga, que é a primeira vez que a gente tá fazendo, e a gente ficou super surpreso. Não sei se tão surpreso assim, mas a gente ficou muito feliz do sucesso das pessoas interessadas nisso, né? Em fazer parte aqui do time. Infelizmente, a gente teve que encerrar as inscrições. Então, passando ou não, a gente vai enviar um e-mail pra vocês informando os candidatos, tá bom? Aqueles que conseguiram preencher tudo bonitinho, tá bom? Então, antes da gente ir pro nosso podcast, vamos pros anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena! Hoje eu vou falar do George Coffey e do William Lopes, do estúdio Green Comics. Olá, somos dois artistas independentes, formados em publicidade e propaganda. Criamos histórias em quadrinhos e outras coisas juntos desde o colegial, ou seja, há mais de 10 anos. Desenvolvemos o estúdio Green Comics, que hoje é o nosso site para ser um compilado de vários materiais artísticos que produzimos, sempre focado em ilustrações. Adorei a arte da nossa queridíssima dupla do Green Comics. Então, caso você esteja interessado em materiais
de comics, eles têm até podcast, tem um monte de coisa aqui. Você que se interessa pelo reino dos quadrinhos, dê um alô ali pro George e pro William, né? 2 reis da Inglaterra, né? Com esses nomes. Então é isso, gente. Bora pra mais um episódio? Cara, tenho certeza que vocês vão adorar e prometo que a gente vai encerrar agora os recadinhos e vamos pro podcast. Então, bora lá. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais o Mundo Freak Confidencial, o podcast que dizem que dá medo da galera. Uma galera muito pequena, vamos dizer. Tem aquela galera que reclama, ai, porque o Mundo Freak já deu muito mais medo. Hoje em dia ele é muito mais light. É o que aquela galera que é edge de internet, né? Técnica, se não for uma parada escabrosa, né? Mas o Mundo Freak Confidencial ele é um podcast que ele é igual o Dolinho, seu amiguinho, que tá sempre aqui com você. Mandar um beijo aí pro Dolinho, ele que tá sempre na internet aí. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos ter aqui um bate-papo leve e a gente queria compartilhar com vocês, ouvintes, quais são os nossos medos. Porque isso serve de alerta, que se você vier com sacanagem, vocês já sabem o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Inclusive, eu vou falar de um medo que envolve ouvinte, mas daqui a pouco, em breve. Depois dos comerciais. E pra me ajudar, ele, que eu tenho muito medo da ciência de dados bizarra que ela faz com os participantes do Mundo Freak, Lucas Balamenuti. Vocês são todos dados nas minhas planilhas de Excel. Tenho medo, ouvintes. Olha, caraca, o pessoal sentiu agora até, né? Tesão, né? Uma coisa tão nerd dessa sendo falada assim, né? Um negócio impressionante. Sim, realmente, muito medo do contador. Ainda foi assim, com todo um, né, empossou a voz, assim, tipo, meu, sintam medo. Vocês deveriam ter medo de contador, cara, fica a dica. Contador é um bicho que não dá pra confiar. Eu tenho medo de não ter um contador, porque eu tenho certeza que eu não vou fazer um bom trabalho. Também. É isso que eu tenho medo. É um pouco pior não ter, né? Não tem saída boa. E temos aqui nossa queridíssima Anandinha, que eu tenho medo que um dia eu tenha que marcar gravação do Mundo Freak ou Magicando com essa galera que é chata e não tem tempo. Tenho medo. Tenho medo de acordar de madrugada, ir na cozinha beber água e tem uma gravação pra eu marcar. Rapaz, pra você que não sabe, ouvinte, você que, gravar podcast é super fácil. Galera, a gente tá lidando com 400 pessoas, todas elas com seus hobbies, os seus... Caralho, eu lembrei da palavra em japonês e eu não lembrei... Emprego. Emprego, é óbvio. Isso, chama emprego esse negócio aí que a gente faz. É que eu faço podcast, né? Não tem emprego, né? É que não faz tempo que não tem bastante no Brasil, né? Olha aí, olha aí. Ué, você sabe que também o Mundo Freak é cheio dessa gente que não trabalha, só dá aula. Verdade, tem isso também, né? E temos aqui nosso queridíssimo Tupa Guerra. Oi, gente. Tudo bom, ouvintes? Eu tô ainda em dúvida sobre os meus medos. Vamos descobrir se eu tenho mais medos ou menos medos do que eu achava que eu tinha. Possivelmente mais. Olha, e porque tem aquele lance do compartilhar o medo, né? Que você não sabia que tinha, você falou, cara, realmente é bizarro, talvez seja um medo meu também. E temos aqui também, pela primeira vez no Mundo Freak Confidencial, pelo menos na parte da gravação, mas a gente... Cara, por que o cara que é responsável por sair podcast toda semana nunca gravou com a gente? É isso mesmo, vamos lá, Lucifer, não, brincadeira. Nosso queridíssimo Murilo, o editor. Eu, demônio! Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Eu tô com medo, vou falar pra vocês, eu tô com medo de gravar com o Andrei e ele me demitir. Você não tá com medo do áudio zoado que a gente vai te mandar? Não, isso já... O áudio de vocês são lindos, porque vem com as vozes de vocês, então não tem problema nenhum. Essas risadas de estourando o microfone que eu dou, deve adorar elas. Ah, delícia. Lucas, você é um especialista em risadas estouradas, assim, cara. Eu vou fazer um banco de dados. Mas eu adoro, porque vem do coração. Eu gosto quando vem do coração, então isso que importa. Tem que ter 2 bancos de dados, da risada estourada e do Lucas cantando em off.
medo, né? Porque, afinal de contas, medo todo mundo conhece. Não importa quem quer que seja, se você for um psicopata, um sociopata, você tem algum tipo de medo. Ou algum tipo de receio, né? Porque isso é muito natural do ser humano. Sociopatas têm medo? Fica a dúvida. Não é que sociopata não teria medo? Não, o sociopata é o cara que não tem uma relação ideal, não tem empatia. Acho que é uma pessoa normal, só que sem um parafuso ali. Eu acho que não tem a ver com o medo. A definição de sociopata, inclusive, no livro de... Na Wikipédia? É a pessoa sem parafuso, é o termo técnico. Na Barça internet, cara. Isso. Solta um ganso perto dela, pra você ver se ela não fica com medo. Mas daí a gente tá falando de medos básicos, né? Eu já sei que temos classificações de medo. O ganso, quem não tem medo de ganso é porque não conhece ganso, não convive com ganso. O pessoal discute arma de fogo. Não, porque onde tem muita arma de fogo não tem bandidagem. É porque a pessoa nunca viu como é que é um ganso em ação, protegendo uma propriedade. Vocês estão falando brincando, mas Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, Qualquer não. pessoa que conviveu com ganso sabe que não é brincadeira. Eu morei em um prédio e aqui tem os gansos migratórios, aqueles gansos canadenses, né, que eles atravessam o continente. E eles passam todo verão pelos Estados Unidos e eles fazem ninho e se reproduzem em qualquer lugar que tiver uma poça d'água. Tem uma poça d'água, tem um ganso em cima e um ninho do lado. E eles tomaram o prédio que eu tava alugando, completamente assim. Em todas as varandas tinha ninho de ganso. Eu não consegui ir na minha varanda, porque tinha um ganso sentado no meio da minha varanda me encarando com as asas abertas, tipo, é minha, perdeu. E perdeu. Perdi. E eu precisava estacionar e sair com o carro. Só que tinha um ganso com um ninho estacionado na minha vaga. E como é que eu vou entrar? O ganso, ele peita o carro. Ele levanta as asas, esguiça a boca, coloca aquela língua cerrada dele nojenta pra fora. E ele vem encarar o carro, cara. Um objeto de metal de 1 tonelada. Não tá nem aí o ganso, cara. Tenho medo de ganso. Caceta. O ganso, ele não sabe que ele não é dinossauro mais, né? Ninguém avisou ele. Ele ainda acha que ele tá ali. Que mudou pra pássaro o nome, né? Inclusive, eu passei a ter muito mais medo de T-Rex quando eu imaginei um ganso gigante vindo atrás de mim. A minha teoria de que o pessoal fala assim, porque imaginar dinossauro com pena, ele não é assustador. Eu falo, essas pessoas não convivem o suficiente com ganso e galinha. Eu juro pra você que você ia falar de dinossauro com pênis. Isso aí eu tenho medo pra caralho. Isso aí eu tenho medo. Isso aí é uma parada que eu tenho muito medo. Sabia que o Andrei pensou isso porque eu também pensei. Imagina o dinossauro ali balançando ali. Aquele... Dinossauro de pau duro. Meu Deus. Já que a gente tá nessa parte proibidora, eu só lembrei, não tinha o vídeo, não tem os vídeos pornô bizarro do pessoal vestido de Velociraptor e coisa do tipo? Velociraptor porn. Muito bom. Recomendo. Viu? Então tem dinossauros com pênis. Eu tenho medo da Tupá. E do Lucas, agora. Das coisas que vocês estão assistindo. Você não tinha medo de mim antes? Tô desapontada. Existe uma seção de livros na Amazon que são livros pornôs escritos quase por escritores amadores, escritores recentemente promovidos a... O que é um escritor quase amador, Lucas? Eu não sei essa definição aí. É o cara que ele é amador, mas ele produziu o próprio livro e soltou na Amazon. Parabéns pra ele. Agora ele é profissional. Não é profissional, ele continua sendo amador. Só que ele é um amador que soltou o próprio livro na Amazon. Ele continua amador. Quase amador. Aí tem todo um universo desses livros que são livros de situações pornográficas extremamente específicas, que eu adoro esse universo. Tem um que eu amo muito, que ele chama O Pé Grande Me Raptou, mas não quis forçar nada comigo, o que eu gostei muito. É o nome de Zekai isso aí, né? O Pé Grande entende o conceito de consentimento. Exatamente. A história de um cara que ele tinha problemas com a homossexualidade dele e ele é raptado pelo Pé Grande e o Pé Grande se insinua pra cima dele. Tem cenas quentíssimas de quase sexo nesse livro, mas o Pé Grande respeita ele dizer não e ele acaba só se tornando um grande amigo do Pé Grande. Fim. Tá vendo? Tem todo o universo disso. Cara, é bom demais. Entendi. Bem, vamos sair desse assunto antes que a gente volte. Antes que a gente continue indo, chegue nos furries de dinossauro. Foi muito longe, muito rápido. Tem um que é a Minha Chefe Reptiliana, que é um prédio enorme, onde cada andar desse prédio é um bioma diferente. Então tem um andar que é só debaixo d'água, que é só criaturas no mar. Tem um andar que ele é tipo floresta amazônica, um andar que é deserto. Nossa, esse livro aí rende, hein? Sci-fi é maneiro. E o topo,
que é a chefa do cara, é uma reptiliana. E ele tem todo um conflito moral de tentar salvar a humanidade da dominadora reptiliana CEO dele, ou se render à paixão, que ele tá totalmente apaixonado pela CEO reptiliana. E é melhor que Twilight, cara, é muito bom. Mas daí também você colocou a barra lá embaixo, né? Só fazendo uma adição aqui ao comentário do Andrei sobre fur de dinossauro, tecnicamente, dinossauro não caracteriza furry porque não tem pelo. Concordo. Tá bom. Vamos ignorar essa conversa aqui. O medo é algo importante pra humanidade, não é, Lucas? Porque tem uma questão evolutiva aí. A ideia é que a natureza ela quer te matar, a todo custo. E quem é mais covarde sobrevive mais, né? Tem um limiar ali entre a covardia, de que eu preciso ter coragem suficiente pra caçar a minha comida e coletar os meus frutos, e covardia suficiente para eu não encarar um arbusto se balançando, que eu não sei o que tá do outro lado, né? Então, é uma ferramenta evolutiva muito interessante da maneira como foi equilibrada aí nos nossos genes e tal. Mas isso é muito interessante que isso acaba criando também uma série de questões muito doidas com a gente que tá vivendo no século XXI. Porque, afinal de contas, tem vários tipos de temores que a gente não precisa ter mais. A gente não precisa mais ter um medo do tigre-dente de sabre, por enquanto a genética não evoluiu o suficiente para reproduzi-los em breve. Mas... Em breve. Mas a gente não precisa ter esse tipo de temor. Mas o que acontece? Como a evolução, o pessoal fala de design inteligente. Não existe design inteligente. Porque o que acontece? O teu cérebro tá adaptado pra ter medo de alguma merda. Mesmo que essa merda, tipo, antigamente era o dinossauro. Não era o dinossauro, né? Não viveu a família dinossauro. Mesmo que for, tipo, um grande predador, né? Sei lá, você pode ter um medo da escassez, né? Inclusive, tem muita gente hoje que passa esse terror da escassez, né? Mas tem muitos outros tipos de medos que a gente não precisa ter mais. E nosso cérebro, ele se adapta e a gente começa a ter um bando de medo idiota. É um bando de receios idiotas que não tem muito a ver com a sua sobrevivência ou com você passar os seus genes adiante de maneira o suficiente. E aí nasceram os ansiosos, a ansiedade, né? Que são pessoas que têm medo de absolutamente qualquer merda que aconteça na vida delas. Para algumas pessoas significa morte, né? Na cabeça do ansioso, nada é simples assim. É tipo, eu vou negar ir nesse evento. Próxima vez que eu for no aeroporto, porque a sua cabeça te convence dessas coisas. Próxima vez que eu chegar no aeroporto, eu vou chegar lá e eles vão olhar pra sua passagem e falar: você negou, você não quis ir naquela vez, nunca mais você vai poder ir em nenhum evento na sua vida. É a mesma coisa, você perde emprego. Ok, isso é muito específico. Você quer conversar com a gente? Isso é muito... O meu medo é, tipo assim, de estar passando pelo detector de metal do aeroporto e o pessoal descobrir que eu tô levando um revólver. Tenho um revólver? Não tenho. Nunca levei. Mas tu sempre tem um medo de que, cara, isso aí... Se por acaso tiver com o revólver nesse momento, assim, e tipo, eu começo a ficar com medo. Mas aeroporto é um lugar terrível. Eu tenho um medo completamente irracional de eu sair sem calça na rua. Às vezes, eu tô passando pelo lobby do prédio e me dá um pânico inexplicável. Eu juro, o meu coração quer saltar do meu peito, eu perco o ar, eu começo a suar. Eu olho pra baixo pensando, fudeu, tô de pau de fora. Eu olho e não... Tô lá, jeans bonito, jeans macio. Calma aí, sem calça o bermuda significa então que você anda sem cueca? Porque no meu apartamento eu ando sem cueca, cara. Eu vou andar de cueca no meu apartamento? Não tem cabimento isso. Meu apartamento, porra. Tá. Mas eu tenho muito medo de esquecer de me vestir pra sair. De estar lá fora e de repente me encontrar pelado em um ambiente público. Esse medo aí sobrou da infância, hein? Eu já fui até o portão sem calça. Mas é porque eu uso umas camisetas muito grandes, né? Eu tenho mania de pegar a camiseta GG pra usar mesmo ela até o joelho, assim. É gostoso, é bom. E já rolou de eu colocar e só com ela, assim, saindo de casa. E eu, colocar uma coisinha embaixo, né? Pelo menos um shortinho. É bom. Eu namorava uma menina que era muito maior que eu, assim. Ela tinha umas camisas gigantes, é muito confortável. Mas eu tenho esse medo também, Lucas. Eu, assim, desço pra pegar Chegou alguma comida que eu pedi e tal. E aí eu dá esse, sei lá, 0,5 segundo de... adrenalina. Tá! Você fica uma adrenalina, uma taquicardia, você fala, nossa, eu estou pelado, com certeza, eu estou pelado. Aí você olha assim, você não tá. Eu não sei se é alguma coisa... A gente tava falando até em off, esse programa tem muita possibilidade pra ir pra uma zona muito terapêutica, assim, né? Então a gente tem que dar uma segurada, assim, pra gente não se abrir de uma forma... Não chora, calma, Murilo, não chora. Nudes da alma, esse programa. Era pra ser um programa assustador e termina com a gente falando, não, porque daí isso tem a ver com a minha infância. Com... Minha mãe que... Não me dava calça? Eu acordava antes das 5 da manhã e eu tinha que entrar no trabalho, que eu trabalhava na cozinha do refeitório da universidade, né? Eu fazia o bandejão. E eu tinha que sair
do horário que eu acordava, às 4h45, e chegar lá às 5 em ponto. E tocava Linkin Park, tocava Faint no meu acordador, e ele tocava no máximo assim, tá! E eu saía já vestido, pulava da cama vestido e saía correndo, montava na bicicleta, atravessava o campus numa diagonal que passava entre estacionamento e a quadra verde e campo de futebol americano, ia cortando tudo, uma diagonal só, chegava lá às 5... Fantástico mundo de Bob, né? Isso, com as coisas acontecendo em volta. Chegava lá às 5 em ponto. Aí um dia eu cheguei lá às 5 em ponto, a minha gerente olhou pra mim e falou, Lucas, você tá sem sapato. Volta lá e pega o seu sapato. E é muito difícil você andar de bicicleta descalço, cara. É muito doido o que eu fiz. Eu não sei como eu consegui fazer cara, isso. Isso é impossível. Isso aí é algum problema muito específico da tua cabeça, Luca. Não é possível que tu não percebeu que tu tava sem a parada. Chama TDAH o nome, André. Tem muita gente que sonha, né? Que tá pelado, assim, em público. Esse é o medo comum. Esse é o medo comum mesmo. Eu ouvinte, inclusive, se você tem medo de estar pelado em público, se você sonha com isso, deixa uma mensagem pra gente, relate o seu sonho, relate o seu medo pra gente. Relate o seu sonho. Aí tá o Luca lá analisando o sonho dos ouvintes, né? Esse medo eu não tenho, não. Eu acho que eu não paro pra pensar muito. Mas eu acho que tem um rolê também que é tipo assim, eu acho que esse rolê de você sair sem roupa, ele é uma adaptação do medo de você saindo de casa esquecendo alguma parada muito bizarra. Do tipo, não necessariamente algo que você precisava levar com você, mas algo que também pode ser aquilo que você esqueceu dentro de casa que não era pra esquecer. Tipo... Desliguei o forno, levei a chave, o celular tá carregado. Cara, eu sou o rei de fazer isso. Acabei de sair de casa, eu fico batendo no bolso, e, tipo, de maneira surreal, assim. Parece um batuque, né? Parece que ele tá fazendo um batuque no meio da rua. Caralho, não. Ou então, tipo assim, coisas caírem do meu bolso. Tipo, tô saindo do mercado, caralho, minha carteira. E, tipo assim, eu sempre deixo a minha carteira, por favor, pickpockets, como é que é o nome? Batedor de carteira. Os batedores de carteira. Aqui no Brasil é batedor de carteira. O Andrei tá gringo. Não escutem isso. Não escutem isso. Senão o pinto de vocês cai. Eu sempre guardo minha carteira do lado direito e o meu celular do lado esquerdo. Se por algum motivo, razão ou circunstância, eu trocar lugar e acontece, do tipo, eu tô com a mão com uma sacola, acabei colocando o celular no outro lugar, ela... Cara, sem sacanagem, mano, eu fico muito louco. Na rua, eu coloco a mão na direita, no bolso direito, e não tá ali minha carteira, eu sinto meu celular, mas não sinto minha carteira, eu falei, fudeu, acabei de perder minha carteira durante 5 segundos. E eu fico... aquele ponto 5 segundos de taquicardia e, né, é isso aí, é isso. Eu também tenho um pouco disso também. Inclusive, eu tenho isso, tipo, eu pego e guardo o celular na bolsa, aí eu dou, 3 passos, aí eu penso, caralho, perdi meu celular. Ou eu me distraio por qualquer coisa, aí eu falo, meu Deus, perdi meu celular. Aí eu procuro loucamente o celular enquanto eu repito pra mim mesma, você guardou o celular na bolsa, tá tudo bem. Você não precisa estar assim. E enquanto isso, aí eu acho o celular, encosto o celular e falo, que bom, tá aqui. Vocês ficam competindo com bandido imaginário? Tentando pegar a própria carteira. Dê-me mais detalhes, talvez, eu não sei. O que acontece? Tu tá lá naquela situação muito comum de, tipo, você tá num bar, num lugar e tal, que você tá com o celular em cima da mesa. Que às vezes você vai lá, dá uma olhada, bota em cima da mesa, você não quer guardar de novo no bolso. Nem fudendo em cima da mesa, nem fudendo. Então, essa é a questão. Eu nunca deixo ele dessa maneira, e ainda mais, eu nunca deixo ele fora do meu campo de visão quando ele está desse jeito. Por motivos óbvios, eu vivo no Brasil. É o famoso oportunidade faz o ladrão, tipo, já aconteceu milhares de vezes com milhares de amigos, tá com o celular em cima da mesa, olha pra um lado, olha pro outro, não tá mais a parada, saca? E aí, o que acontece? Eu paro de olhar pro celular pra responder uma pessoa, ver uma parada, e na minha cabeça eu tô assim, olha que oportunidade eu tô dando pro cara, oportunidade de agora. É agora. Aí eu fico meio competindo, tipo, eu vou virar e meu celular não vai tá lá. Não vai tá lá. Aí eu vi, e tipo, isso é uma parada de 5, 10 segundos. Eu sou debilóide mesmo. Eu olho pro celular, ele tá lá e eu falei, ufa. Aí eu coloco no bolso. É isso. Esse é o meu problema. Por isso que quando tá no bar com o Andrei, eu tô falando um negócio, aí eu vejo ele tá meio aéreo, é isso, então. Ele tá sempre pensando assim, ele tá sempre tenso, Eu tô sempre aéreo. A pandemia me deu um medo novo. Da máscara. O medo de morrer? Sair sem máscara. No começo me deu uma ansiedade mesmo sair sem máscara, agora já tô um pouquinho melhor já. Mas é o medo de precisar de pegar Uber. Eu não tinha esse medo antes, mas agora eu fico com medo de precisar pegar Uber pra qualquer coisa. Eu não sei se eu andei a vida inteira de ônibus, tirei carta com 28 anos, minha vida é ônibus e bicicleta, gente. E
E eu fico apavorado de falar, puta, fudeu, eu não vou conseguir voltar de lá, eu vou ter que pegar um Uber, o Uber vai sair $1 milhão, eu vou perder a minha hipoteca da minha casa não pagando Uber. E eu começo uma espiral de ansiedade de o Uber vai demorar 1 hora pra chegar aqui, vai cancelar 5 caras antes de eu chamar, o app vai travar, vão roubar o meu cartão, vão mandar um monte de entrada no Uber, vão pedir comida japonesa, cara, aquele sushi pequeno, caríssimo no meu Uber Eats. Eu fico desesperado com medo do Uber, cara. Eu não abro o aplicativo do Uber, mas não abro. Uso 99, cara. Que isso, maluco? Não tem aqui, não tem. Eu vou dizer que o medo que eu tenho nesse caso com transportes em geral é o medo que a Ananda provavelmente compartilha, né? Que é o medo, tipo... Que é o homem, num geral, né? Isso. O problema não é o transporte, o modo de transporte. É uma categoria muito ampla. O problema é outra categoria. É que nem essa coisa do assalto que o Andrei falou, né? De andar tenso na rua. Se eu tô andando sozinha na rua tarde da noite, meu medo é aparecer um cara. Se aparecer um cara, pode aparecer demônio, assombração, a porra que for. Aparecer um homem, aí eu fico em pânico. 100%, mesmo medo, compartilho, 100%. Inclusive, se aparecer alguém, tomara que seja um assalto. Se aparecer alguém, tomara que seja um assalto. Que não seja nada pior, Exato, nossa, já fica com o celular fácil. Isso. Pra dar pro cara. Ai, toma, bom, só um assalto, ufa. Ai. É só um caralho. Apesar de ser uma pessoa muito suculenta, eu sou homem, então assédio é muito pouco que eu sofro de qualquer jeito e tal. Mas uma categoria não de homens, mas que geralmente envolve homens também, de que homens com medo de outros homens, é literalmente você tá voltando sozinho à noite e tem alguém atrás de você. Tipo, a pessoa só tá atravessando a rua, por exemplo. É claro que pra mulher, a dimensão disso é 10 mil vezes maior. Mas homem, tu também fica fudido da cabeça. Porque tu, tipo, cara, o assalto, tipo, cara, vai ser aqui agora. E sei lá, tipo, o cara pode simplesmente te matar, né? O assalto ia ficar, porra, foda, né? Eu tenho 2 traumas com assalto. Eu fui assaltado diversas vezes. Em Piracicaba, umas 5. No Rio de Janeiro, umas 4. Nunca fui assaltado nos Estados Unidos. Você tem cara de pessoa assaltável. Você tem mesmo. Eu tenho. Um perfil assaltável. É isso que eu ia falar, tu tem cara de gente assaltável aí, porra. Branquinho, magricelo, bananão do jeito que eu sou. Puta, alvo fácil. Das vezes que eu fui assaltado, várias delas foram muito engraçadas, assim. Que uma vez eu fiz amizade com o meu ladrão. Meu ladrão! Meu ladrão é ladrão fora. Meu ladrão. Não tinha nada pra dar pro cara. Eu tinha o passe do ônibus. Eu falei, você quer o passe do ônibus? Ele falou, não. Então, sei lá, você vai roubar meu chinelo? Sei que você vai, o meu rider. Eu tenho um amigo que foi assaltado, acho que ele foi assaltado 3 ou 4 vezes no mesmo dia. Tipo, seguidos. Puta merda. Caralho, mas onde é que ele tá? E daí, o último assalto, ele falou, cara, eu tô descalço. Cara, ele tava em Jacarepaguá, fala aí. Você vai fazer o quê? Não, eu tava em Brasília, inclusive. Ele falou, cara, não tem mais o que você roubar. Ah, então foram os políticos. Aí a crítica social foda. Mas teve uma vez que me deixou com muito cagaço, que eu fui assaltado em um terreno baldio que tem em Piracicaba, que eu cortava esse terreno na diagonal. E eu tava com uns amigos meus da escola, a gente tava voltando pra jogar bola em um campinho. Saímos da escola e ia jogar bola no campinho, alguma coisa assim, 6 moleque. E eu vi um malandro chegando de bicicleta lá na frente e um cercando por trás. E eu já dei a dica. Se eles chegarem na gente, não pode. Todo mundo fica, todo mundo bate. Chegou um terceiro que ele veio do canto do terreno baldio, de trás de tipo uns muros que ficou sem construir, assim. E ele veio com a bicicleta dele também, ele chegou no meio da gente e perguntou o horário. É clássico, né? Que horas são? Ninguém sacou o celular pra olhar a hora. Ele falou, que horas são? Falou, não tem hora não, cara. Nisso veio os dois, o da frente e o de trás, fechando todo mundo. E os bundão dos meus amigos, em vez de ficar pra bater nos moleques, saiu todo mundo correndo. E me deixou só eu e o besta do Feijão, e os caras cataram o celular do Feijão. Meteu a mão no bolso dele, catou o celular dele. E tomamos uma surra dos moleques, claro. E toda vez que eu passo por aquele terreno baldio, que inclusive hoje nem mais é baldio, hoje é um estacionamento ali, eu fico com o cu na mão. Me dá um tremelique, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu fico... Foda, né? Mas é trauma, né? É trauma. Chama trauma. Fiquei traumatizado. Mas, tipo, eu não tenho esse trauma de lugar nenhum, assim. De lugar nenhum. Mas é aquele lugar, eu sei que eu vou me fuder, é certeza. Em quantos outros lugares você foi assaltado, apanhou, seus amigos fugiram e tal? Então, é tipo... Faz sentido o trauma ser daquele lugar, porque... Mas já fui assaltado pior, assim. É que naquele lugar ficou marcado. É um medo que eu tenho daquele lugar específico. Nem passo mais lá, foda-se. Dou a volta mesmo. Eu sempre morei em zona rural, né? Assim, morei a maior parte da minha vida em zona rural. Então, tipo, voltar de noite pra casa era sempre meio tenso, né? Porque daí, tipo, você tá na zona rural, não tem poste, não tem essas coisas, né?
Não ter luz é foda, cara. Porque, tipo, tu não consegue ver o que tem daqui, tipo, meio quadra da sua frente. Se bem que, assim, eu confesso que eu demorei foi pra me acostumar com a luz, né? Porque a vida toda não tinha luz. Eu acho muito estranho ainda a estrada ter luz, assim, tipo... Por que tem luz nessa estrada, gente? Coisa estranha. Tupá veio da Idade Média mesmo, né? Tupá andando na rua completamente fotofóbica, né? Ai, muito claro. Ai, de óculos escuro. Com uma lamparina a óleo na mão, né, bicho? Tomando cuidado. Muito claro, terrível. Agora, assim, né, eu ia brincar na casa dos amigos, numa chácara que era relativamente perto, dava uns 15 minutos caminhando. E daí eu voltava de noite, né? E em geral, quando tava mais tarde, assim, de noite, eu ficava com medo, eu esperava, tipo, ou minha mãe voltar do trabalho e voltar com ela, ou voltava, tipo, então a gente voltava de turma, tinha uns 2 amigos que moravam lá pra cima, pra perto de onde eu morava, a gente voltava junto. E um dia a gente tava voltando e um desses meus amigos virou pra mim, e meu amigo era gigante, sabe essas crianças gigantes que, tipo, 3 vezes o tamanho de todos os outros da mesma idade, né? E daí o bicho, a gente tava lá voltando, caminhando. E daí eu falei, eu fico mó tensa de voltar caminhando e tal. Aí ele falou, mas por que você tem? Precisa ficar tensa, imagina. É só você andar assim, ó, com um pouco mais de marra e não sei o quê, que ninguém mexe com você. Eu falei, porque pra mim vai funcionar isso, né? Tipo, a pessoa gigante ou eu, que era magrela, a gente era muito magrela. Obviamente uma mulher e, tipo, não tem zero marra, não tem marra que segure. Eu acho que a pessoa, ela deu a dica errada. Você não tinha que fazer cara de marra, você tinha que fazer cara de doida. Cara de doida, aí ninguém mexe, bicho. O doido... Mano, eu já fiz muito cara de doido no Rio. Ele pode fazer qualquer coisa. Você não sabe o que vem do doido. Exatamente. É que vocês não sabem que o pai de uma amiga minha falava pra ela, porque a gente... É sempre isso, o rolê de voltar pra casa quando você mora em zona rural e tal, tem que andar, sempre tem esses rolês. Aí minha amiga voltando de trabalhar de madrugada, assim, tipo, sei lá, meia-noite, uma trabalhando em evento, qualquer coisa assim. E a gente é moleca, tipo, 16, 17 anos, assim. E ela pedia... pai, você pode me buscar e tal. Ele falava, não, aqui é muito isolado, ninguém vai vir te assaltar aqui. Não vai ter um assaltante aqui, é um lugar isolado. Por que o assaltante vai vir assaltar aqui? Tu pode voltar tranquila sozinha aí, que eu não vou te buscar não, que... Esse rolê de dar uma de louca faz pouco tempo, aqui na Estação da Sé, do metrô. Eu tava, não lembro mais porque eu tava tarde na Estação da Sé. Mas veio uns molequinhos assim, uns molequinhos meio quilo, sabe? Tipo, eu vi que eles estavam me cercando pra meio que pegar celular, alguma coisa assim. Aí a hora que eles chegaram pertinho, eu gritei, não vem não, que eu sou bem louca. E os moleques saíram. Eu não sou bem louca, caralho. Funciona. Mas medo de assaltante, ele cai numa categoria de medo mais racional, assim, né? Tipo, é um medo que faz sentido, você tá num lugar esmo, né? Mas a gente tem uns medos que eles são muito mais irracionais, assim. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era pequeno, eu tinha medo de missa quando todo mundo rezava em voz alta ao mesmo tempo. Caralho. O anticristo. Continue, anticristo. Ou quando tava, tipo, reunião de família, Sabe quando, tipo, às vezes tem reunião de família, festa junina, e sei lá, forma aquela roda de gente segurando a mão, e agora nós vamos rezar, e todo mundo começa, Pai nosso que estais no céu, ou puxa uma Ave Maria, e começa todo mundo a falar ao mesmo tempo, meio que desconcentrado, cada um em um tom diferente, uma melodia, um ritmo diferente, e eu ficava tipo, caralho, mano, tô rezando o Pai Nosso aqui, velho, o que tá acontecendo? Porque, tipo... Você viu o Exorcista e achou que o demônio era o herói, é isso? Tipo, o que aconteceu? Eu tinha medo do Jesus da igreja quando era criança, né? Porque na paróquia... Mas existe uma categoria dessa mesmo, Jesus que dá medo. Uhum. Na paróquia, perto de casa, o Jesus, né? A imagem crucificada, ele era um tamanho meio que natural, assim, todo ensanguentado, bem lá no alto. E eu tinha medo de ficar nos primeiros bancos, assim. Ficava puxando a minha mãe, não, vamos pra lá. Pouca gente pensa no quanto é mórbido o símbolo de uma religião ser um objeto de tortura e assassinato, né? Em praça pública ainda, é muito mórbido isso. Pô, o problema é quando os fiéis defendem também tortura e assassinato. Aí eu fico com mais medo ainda. E tá rolando direto aqui no Brasil. Tipo, fora parabéns pra você, não tem momento em que todo mundo fala a mesma coisa junto, assim, com um tom sério. E ainda com um tom sério, aquele tom de peso, de morte, de coisa importante, de coisa do oculto. Aquele silêncio, só as vozes das pessoas sussurrando o Pai Nosso diferente. Cara, eu achava aquilo apavorante, assim. Depois, sei lá, fiz catequese e passou. A catequese te salvou da cristofobia, né? Puta, a catequese me fez nunca fazer crisma. Muito obrigado, catequese.
Quando a gente é criança, acho que a gente tem uns medos meio aleatórios. Assim. Eu tive uma fase que eu tinha medo de escada rolante. Ah, mas isso aí é coisa de caipira. Tu vai ficar com medo assim, daquela parada assim. Eu já convivia com escada rolante há muito tempo. O problema, e eu não achava que ela engolia meu pé, nem nada assim. Por algum motivo, eu achava que a hora que ela fosse dar a curvinha lá de cima, ela não ia dar o ângulo certo e eu ia cair. De lá de cima, ser jogada, tipo, catapultada de cima da escada rolante. Caralho. Em alta velocidade, né? E eu já era maior, gente. Eu não sei porquê. Isso durou, sei lá, tipo, 6 meses, assim. E era muito... Eu morava em cidade, eu pegava escada rolante com muita frequência e era sempre tenso. Eu segurava, tipo, agarrava no corrimão, assim, tipo, se me jogar, eu pelo menos vou conseguir me agarrar aqui. Eu tinha receio do cadarço prender embaixo, que todo mundo falava isso aterrorizantemente pra mim. Os pais falavam, cuidado com o dedo com o cadarço aí no canto da escada rolante, não pode. E eu já ficava, caralho, bicho, eu vou ser puxado pra aí, vou ser triturado. Uma morte horrível, né? Imagina, quando criança, você imagina que você vai ser realmente triturado pra dentro da escada, né? E a Tupá, ela falou uma parada que também é uma categoria própria, só que aí com outras coisas, que é o brinquedo do, como é que é o nome, gente? Do parque temático, que tá com o cinto de segurança, ou a parada que te prende ali, solta, né? Que é o tipo de coisa, ele vai e tu não volta, né? Tipo, te joga lá pra cima, que quando ele volta você não tava lá, né? No itinerante que tinha em Piracicaba, né? Uma vez o meu não fechou ali, não fez o clack, ele ficou mole, assim, ficou soltão. E o cara falou assim, ele deu um tapa assim na minha costa, tá! E falou, segura pra baixo que dá certo. E eu fui tipo, segurando, cara, com medo. Se vira aí. Caralho, cara, eu vou morrer aqui. Segura pra baixo que dá certo. Caralho. Cara, é 100% medo justificado aí, não tem... Lógico, inclusive já aconteceu, né? De brinquedo falhar, cinto de segurança, e a pessoa ser lançada mesmo. Hop Harry aconteceu, Play Center aconteceu também. Doido demais. Agora, como eu transmiti isso pra escada rolante, não sabemos. Porque... Eu tenho 3 medos muito específicos desde a infância. Aí vocês vão falar, mas não é bem um medo, é medo. Agora já virou medo. Estouro de bexiga. Caralho, sim. Eu sou a pessoa que acha massa e fica estourando. Cara, e assim, o barulho me incomoda e em lugar que tem bexiga, eu já fico com o olhar fixo, tenso, assim, tipo, essa porra vai estourar. Alguém vai estourar essa porra. A qualquer momento. Aquelas gincana que tinha de escola de estourar bexiga, sentar na bexiga, nem a pau, nem fudendo. Jamais. Nunca. E barulho de isopor e quina de móvel. Barulho de isopor? Barulho de isopor é coisa dos infernos. Barulho de isopor não é... Eu não tenho... Mas eu olho um isopor, eu já começo a sofrer. Dá uma misofonia, assim, tipo... Dói no ouvido. É irritante o barulho. Só que aí você fica com medo de situações do tipo... Você pede uma encomenda... Isso. Aí vem no isopor. Aí você fica... Ai, vai que vem no isopor. Aí você fica, Como meu assim? Deus, agora eu vou ter que abrir. Ai, isso. Abre aqui pra mim. Ah! É o som, tipo o quadro arranhado, né? Arranhando o quadro, né? Ai, é horrível. E quina de móvel também. Esses móveis que tem a quina muito angulosa, assim, angular. Eu morro de medo de bater, ou de alguém bater e se machucar, eu também fico tensa. Tipo, aqui, tá a quina da mesa, aqui é meio redondinha ainda, mas quando é a quina bem angulosa mesmo, eu fico olhando fixo pra ela, assim, tipo, alguém vai bater, eu vou bater. Tu me lembrou de 2 histórias relacionadas à quina. Eu fazia música em uma escola de música em Piracicaba, que era uma junção de uns 3, 4 casarões, que eles compraram os casarões, derrubaram as paredes e conectaram. Mas virou tipo um labirinto de casas diferentes, e eles foram construindo uma em cima da outra, puxadinho aqui, puxadinho ali, e virou tipo, você passava por debaixo da terra pra entrar no segundo andar da outra casa, era uma coisa muito doida. Fica a escola de música Maestro Malha, lá em Piracicaba. E... tinha na parte de baixo de uma das casas, em um dos porões, assim, eles transformaram em salas pra você treinar, pra você ficar lá treinando, né? E em uma dessas salas, pra você ficar lá treinando, tudo muito velho, muito empoeirado, um monte de móvel nada a ver, que não combina com nada. E tinha um canto que não pegava a luz daqui, era tudo muito escuro. E tinha esse canto ali, no corredor, que não pegava nada. E toda vez que eu ia pra salinha treinar, eu ficava com medo de ir até o final desse corredor, porque vai que naquela quina sai alguma coisa daquele canto sem luz maldito que tem ali. E eu ficava com muito cagaço daquele canto.
Até que um dia alguém acendeu a luz do corredor e acabou vendo, né? Tipo, olha, é um canto, é uma quina. Cara, esses vídeos, assim, que a galera fica reagindo a casas, que nem Casimiro reagindo a mansões. É, sempre assim. Cara, é uma tortura pra mim quando tem muita quina, sabe? Aquelas pias de pedra com a quina, assim, ó, bem afiada. Eu fico, ai, que horror, mano. Alguém vai bater a cabeça, alguém vai morrer, vai se ferir, sabe? Pô, eu tinha um medo de criança pobre, que, tipo, uma vez eu fui meus pais estavam viajando. Andrei, velho. Que foi? No caso, ele não tinha medo das crianças, ele era a criança pobre. Eu como uma criança, pô, calma. Saiam daqui, seus miseráveis, né? Tipo, não, gente, era... Eu tinha medo de criança pobre. Vai que pega a pobreza em mim. Como uma criança pobre, eu tinha medo, porque quando uma vez... Caralho, de criança pobre aqui. Que pessoa miserável tem um medo desse, né, caralho? Medo de pobre, né? Vai que ela espirra e eu fico pobre também. Pior de medo de pobre é ter medo de criança pobre. Chama aporofobia. É um medo específico ainda. Muito específico, né? Saia daqui, criança pobre. Vocês vão crescer pobres. Não, tipo, teve uma vez que a gente tava viajando, a gente se hospedou na casa de um amigo dos meus pais e tal, que era... Não lembro qual região, era tipo uma região de praia, etc e tal. Cara, a casa do maluco era tão grande, tinha tanto corredor, que eu legitimamente não gostava de andar sozinho na casa. Que eu falava, cara, se eu errar um corredor aqui, eu nunca mais vou encontrar meus pais. Simplesmente. É isso. Eu vou ter que viver aqui. Com os ratos e... É isso. Vou ter que aprender a me virar. Mas casa grande é complicado. E é essa coisa meio quando você não... Sei lá, a gente mora em casa normal, assim. Você consegue ver o fim da sua casa, assim, sabe? É verdade. Mas aí quando você tá numa casa que tem um corredor meio grande, que você meio que não consegue ver o fim, você já começa a pensar umas coisas meio estranhas, assim. É meio... Ah, mas aí, à noite, bicho, Satã vai estar ali. Com toda certeza. Então, na quina ali, o Satã ele tá escorado, com certeza. E numa dessas salinhas da escola de música, ficava treinando violino e tal, né? E eu tava sem aquele tripé da partitura, né? Eu não tava conseguindo achar um desses. E eu meio que, tipo, adaptei o meu caderno com a partitura em cima de, tipo... um armário pequeno, baixinho, que tinha ali, assim, com umas gavetas e tal. Tipo, escrivaninha de escritório, assim, né? Mas muito antiga, assim, muito velha. E eu fiquei lá treinando, não sei o que lá. Aí eu fui me apoiar e a perna da parada tava bamba. Ela meio que, tipo, balançou e bateu contra a parede. E a gaveta, que normalmente ficava fechada e trancada, ela abriu. E eu falei, caralho, essas gavetas, elas ficam trancadas. A gente sempre tentava abrir, nunca conseguia. Aí eu abri a gaveta, assim, devagarzinho. E foi revelando... aquele barulho de madeira rangendo, estalando. Aí eu vi um papel, tipo de jornal, grande, assim. Tipo, parecia que tava recortado. Falei, jornal? Aí eu fui pegar o jornal. Aí você abriu o obituário, tava sua foto. Morto em 1863, vamos falar assim. Aí eu peguei, no que eu fui pegar o jornal, eu tava levando ele em minha direção, assim, ele esfarelou na minha mão. Ele era muito velho. Esfarelou de quebrar em pedacinho, assim. Tipo, parecia que tava pegando farinha, cara. E eu só consegui ler as palavras criança desaparecida. Sumiu. E não tinha mais nada naquela gaveta. Tinha só esse recorte dessa uma página de jornal e eu consegui só pescar 2 palavras, criança desaparecida, e é isso. E eu não conseguia mais estudar naquela salinha, porque eu tinha certeza que o fantasma da criança desaparecida ia sair daquela maldita daquela quina do corredor pra me pegar. Me lembrou de uma parada muito específica, mano. Medo de foto antiga e medo de foto de bandido no final do Linha Direta. Final do Linha Direta. Caralho, Linha Direta era muito escroto, bicho. Quinta-feira à noite tu tá lá. Linha Direta era sinistro. Aí tu vai dormir, mano. Aí você fechava o olho pra dormir, mano. Cara, na hora. Tipo, a última cena que tu viu na TV. Pá, era a foto do bandido que você tinha acabado de ver. Aparecia assim Aí eu abri o olho. Aí eu falava, caralho, bicho, o bandido... Tipo assim, o crime aconteceu no Amazonas, saca? Eu no Rio de Janeiro. Não, com toda certeza o bandido tá passando na rua, ele vai pular a janela e vai matar. Eu tenho certeza disso. Era uma coisa muito específica quando eu era moleque, mas até hoje eu fico meio cagacinho, assim, umas fotos meio esquisitas assim, com um tom assim de uma pessoa falando e tal. Eu lembro muito dessa sensação. Mas foto antiga tem um efeito de não ter uma qualidade boa, primeiro, né? Ela não é a qualidade cristalina que a gente tem hoje, ela tem um efeito de antigo que você consegue reconhecer que ela é antiga, isso já te bate alguma coisa. E normalmente as pessoas tiravam foto antigamente com a cara fechada, porque se você tirasse foto sorrindo, as pessoas iam achar que você tinha problema mental. Você era um bobo, um abestalhado. Então as pessoas tiravam foto de cara fechada, cara. É porque não tinha muita oportunidade de tirar foto, então geralmente eram coisas mais importantes, né? Foto era caro, foto era difícil, foto era complexo.
muito embora, desde que a foto foi iniciada, a gente tem fotos de pessoas sorrindo sempre. Tem várias fotos divertidas da galera fazendo coisas aleatórias e tal, porque sempre tinha alguém com mais dinheiro que podia tirar fotos mais aleatórias, assim. Agora, eu não acho as fotos mais antigas menos cristalinas, porque as fotos de filme, elas são... Você consegue ver muito mais detalhe nelas do que as fotos de celular, foto de coisa, assim. Eu acho elas bem mais cristalinas. Ah, não, mas é tipo... Eu tô falando foto antiga, tipo, foto tipo de bisavô quando era novo. Ah, então. Que tipo, eram umas fotos que tinham... Eram até pintadas. Não tinha um lance desse? Ah, as fotos pintadas. Adoro foto pintada, gente. Adoro foto antiga. Mas dá um medinho. Essas dão medinho. Essas não. Nunca me deu medo. Lembrei agora também de quadros religiosos ali do... Puta, sabe aquele verdade. quadro do Jesus que te segue com o olho? Sabe? Que você vai passando na frente e o olho... Nossa, sim. Nossa. Horrível. Muito medo, gente. E era engraçado, porque o Jesus nunca seguia com o olho até a pessoa virar pra mim e falar: esse é aquele quadro que Jesus te segue com o olho. Aí, a partir dali, o Jesus não tirava o olho de mim. Às vezes o quadro não tinha nem Jesus, aí a pessoa falava isso, se fudeu. Oh, mas essa coisa de objetos e coisas na casa que a gente tem medo, quando eu era criança... Eu sou uma pessoa bem medrosa, gente. Nunca fui uma pessoa muito assim. E teve uma época que uma amiga da minha mãe, ela era costureira, e ela deixou lá em casa um manequim desses de olho de vidro. Caralho, eu nunca ouvi falar disso. Antigamente tinha manequins que eles tinham um olho de vidro, né? Então era tipo uma figura humana com olho de vidro. Porque o manequim é tranquilo, né? Pô, tu coloca ainda o olho de vidro pra te zoar a cabeça mesmo, né? Puta de uma ideia boa, nossa. Ela ficava no corredor. Ela tinha nome, eu esqueci o nome dela agora. Mas enfim, ela ficava no corredor. E daí era uma casa que a gente morava, a gente dividia a casa com uma amiga da minha mãe, que também tinha um filho, então ficava eu e o menino que eu dividia o quarto com ele. E o quarto da minha mãe era tipo, tinha um corredor pra chegar, o corredor aí, que é uma coisa terrível. E esse corredor passava por uma sala que tinha uma escada, então ficava aquele escuro da escada, sabe? Porque você só vê o escuro pra onde a escada vai, assim. E o manequim no final do corredor, assim. Daí eu acordava de noite pra ir pra cama da minha mãe, porque eu fazia isso com frequência. E daí eu acordava de noite pra ir pra cama da minha mãe, era um desafio muito grande passar pelo manequim no corredor. Várias vezes eu não ia, porque... E daí eu ficava com tanto medo do manequim no corredor que a minha mãe fez a coisa lógica. Ela pegou e guardou o manequim no quarto dela. Então a minha mãe dormia com o manequim no quarto dela, olhando pra ela, assim, todo dia. Mas ela achava sussa, porque minha mãe dorme super fácil, ela nunca se incomodou com o manequim. Ficava lá, mas era sinistro, o manequim no corredor. Mas era um medo muito, tipo, daquele lugar, não era um medo geral, assim, tipo, eu não tenho medo de manequim. Eu tinha medo daquele manequim. Que tá te olhando. Eu tenho medo de manequins no escuro, tipo, sei lá, mas acho que aí é um medo bem razoável. Não, todo manequim pra mim é maldito. Eu tô passando no shopping, tem um manequim, eu dou aquele olho de rabo de olho, saca? Tipo, sei o que você tá fazendo aqui. Eu fico zoado da cabeça com essas porra. Eu não gosto de manequim, não. Os manequins do shopping não parece que eles estão sempre chapados. Nem necessariamente de maconha, assim, mas tem uns para que eles estão virados na, sei lá, que eles foram pra balada e tomaram uma bala e estão muito doidos, assim. Sempre tem cara de doido o manequim. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, teve uma moda, não sei se ainda continua tendo, que eram uns manequins com umas cabeças que eram umas caras fazendo careta. Tem ainda. Existe essa porra ainda, né, cara? Aquilo ali era muito bizarro. Um sorriso escancarado, a boca gigante, assim, tem. Carranca de chácara. É uma parada que me dava medo quando eu era pequeno. Eu olhava aquela carranca e ficava, caralho, mano, esse bocão, esses olhão esbugalhados, essa linguana pra fora. Eu ficava muito, tipo... Aí você perguntava, essa bocão é pra quê? Aí respondia... Mas aí a carranca cumprindo a função dela, né? Que é essa mesmo. Exato. O objetivo é esse. Não for... Eu era o mau espírito, né? Cara, mas voltando a falar, vocês falaram de quadros religiosos, assim, figuras religiosas, no geral, são bem complicadas, assim, né? Mas eu acho que o cristianismo, no geral... Ele é muito mórbido, né, cara? Não, mas eu nem falaria isso, porque em dado momento, às vezes, você até se acostuma, de certa maneira. De alguma maneira, tipo, consegue fazer ali a lavagem cerebral, tipo, e olhar pra aquilo e ter um certo respeito pela figura de alguém muito magro, torturado e sangrando, e falar, porra, Jesus, né? Mas, tipo, tem um rolê que tem um Jesus que eles são feitos pra te fuder a cabeça quando você é criança. Que é, tipo, é pra te imprimir aquela parada de, tipo, Jesus está de olho e se você fizer merda, você não vai sentar no colinho dele no final da vida e você vai pro inferno pra todo sempre. Mas é o objetivo. Então, tipo, mas é um negócio que pra mim, tipo, a criança até, ela tem um entendimento que aquilo na verdade é só bobagem, né, que você tá falando, né, e de que aquilo não existe daquela maneira e tal, é muito doido, mano, porque é feito justamente pra você ter aquela coisa da penitência, né, de você realmente temer, né, ter o temer a Deus, né, você,
Jesus, ele me lembrou até uma piada do Ari Toledo, mas vou ficar pra próxima aí. Eu nunca tive medo de cemitério, de Também não. Também não. procissão, desse tipo de coisa. Sempre morri de medo. Cemitério, você morre de medo, pá? Nossa, sempre tive medo de cemitério, E gente. foto de cemitério? Então, eu tinha muito medo de cemitério. Hoje em dia eu não tenho mais medo, não, de cemitério. Talvez de noite. Eu não iria no cemitério. Não sei se eu iria no cemitério de noite. Eu iria com mais gente. Eu tenho medo de noite, de coisas de noite. Qualquer coisa de noite. De noite é um momento pior, assim. Mas eu tinha muito medo de cemitério, muito medo de cemitério. E a minha mãe ficava, tipo, ela, mas por que você tem medo de cemitério? As pessoas estão mortas lá. Eu falei, justamente por isso. A gente não sabe do que elas são capazes. A minha mãe, tipo, nada. Elas estão, não, você não sabe o que você vai ver. E eu tenho ainda umas amigas, elas ainda moram na mesma casa, que elas moravam numa casa na frente do cemitério. Tipo, era a casa, a rua e o cemitério do outro lado. E, tipo, tinha os cômodos da casa, tipo, a sala, que é uma sala maior, tal. Ninguém usava muito aquela sala. Só usava, tipo, sei lá, no Natal, tinha árvore de Natal naquela sala. Mas não era uma sala que se usava, era a sala que dava para o cemitério. Eu não entrava naquela sala, nunca, jamais, desacompanhada, eu entrava naquela sala que dava pro cemitério. Era, assim, pra mim, era chegar na casa delas e o mais rápido possível pros cômodos que não tinham janelas pro cemitério, e o cômodo que tinha janela pro cemitério manter a cortina fechada, porque, né, não queremos ver o cemitério. Sempre tive medo, muito, 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 muito medo. E foi só morando em outros lugares que tinham outra relação com cemitérios. Foi quando eu mudei pra gringa, que eu morei um tempo. Na Inglaterra, a galera vai, sei lá, almoçar no cemitério, porque tem cemitério pra todo lado. Tem cemitério no meio da rua e, tipo, as pessoas sentam nos túmulos antigos, enfim. Aí eu passei a achar mais de boa, assim, mas eu sempre morri de medo. Nunca tomou um vinho no cemitério, jogando RPG meia-noite? Então, eu nunca tive medo de cemitério, mas em uma das faculdades que eu fiz, tinha um cemitério no meio do campus. Bem no meio, assim. Você tinha que atravessar o cemitério pra ir de um lado do outro do campus. E uma vez voltando à noite, assim, depois de uma festa, eu tava voltando pro meu apartamento, eu passei por uma das lápides que não tinha a data, não tinha nada, só tinha um nome. Heloise. Lucas Balaminuti. Não tinha sobrenome. Aí fodeu. Tipo, não tinha sobrenome e não tinha data. Eu fiquei, caralho, Heloise? Como assim só Heloise? Tipo, eu fiquei muito, muito cabreiro, assim. Fiquei com aquilo na cabeça, né? E daí, um dia, totalmente aleatório, tipo, ano depois, eu tava passando de volta, assim, no cemitério. E sabe quando você parece que alguém te chamou pelo nome? E você fica, eu fiquei, caralho, só pode ser Heloise. E tipo, ou uma pessoa séria, andando normal, assim. Aí passa, dá aquele frio na espinha, alguém te chamando pelo nome, você já sai rapidinho, assim, né? Taca, 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 você sai todo tico-tico no fubá, né? Cara, a gente tá falando sobre coisas assim de noite, etc e tal. O meu medo clássico, que é o medo que eu tenho até hoje, que é medo escuro. Eu tenho medo escuro. É isso, gente. Eu tenho medo escuro, não tenho vergonha de admitir. Mentira, tenho. O que se resolve com cobertor, aquele que você bota uma manta. É o que eu resolvo com cobertor. Tá. Eu também tenho um pouco. Mas o cobertor é arma mágica, né? O cobertor, cara, eu tenho uma teoria sobre o cobertor, porque o cobertor ele te protege de tudo. Psicologicamente, ele te protege de tudo, né? Eu sinto que talvez possa ser uma memória uterina. Do tipo, o lugar que você tava mais seguro e confortável do planeta. Você colocar o cobertor em cima da cabeça, ficar aquele quentinho. Geralmente os cobertores, eu sou grande, né? Então não é incomum que eu fique em posição fetal para o cobertor me cobrir inteiro. Então, tipo assim, eu fico muito... Eu estou de volta. Me chamem de Shinji. Eu estou de volta ao lar. Né? Tipo, qualquer coisa assim. Mas no escuro, no geral, é uma parada que eu tenho muito medo. E tipo assim, eu acho que eu paro de ter medo quando eu conheço bem o lugar. Por exemplo, agora no apartamento, depois de 6 ou 7 anos morando aqui, eu tô confortável a ponto de andar no escuro de madrugada, por exemplo, e tal. Mas, cara, demorou pra eu ter essa confiança de... Mas quem tem gato em casa não pode ter medo do escuro, cara. Opa! Não pode. Porque o gato, ele é a peste de noite. Ele fica a noite inteira acordado, derrubando as coisas, cara. Não tem como ter medo do escuro. É tudo culpa do gato. Cara, em diversos momentos, gato se mexe na cama, eu falei, fudeu, o espírito subiu na cama. Fudeu.
Aí eu fico me convencendo, não, é o gato. E 100% das vezes era o gato. O problema vai ser na vez que não vai ser o gato. Aí eu tô fudido. Mas como que você sabe que é 100% das vezes? Sempre é o gato, gente. É porque eu verifiquei. Eu não deixo o espírito subir na cama. Eu verifico, eu tenho que verificar. Instituto Data Andrei de Estatística. É o Data... né? Data foda-se, né, do Andrei? Mas, ó, esse medo do escuro, ele é o mais racional que tem, né? Eu acho que ele é biológico, né? Em dado momento, a gente precisa ter medo do escuro em algum momento da nossa vida. É que eu fui até muito velho com isso. Gente, eu não tenho medo de escuro, eu tô preocupado. Olha aí. Mas alguns medos, assim, vocês viram meus medos, né? O nível de medo que eu tenho. Esses medos, assim, tipo escuro, eu sou meio apática pra algumas coisas, assim. E eu acho isso preocupante, justamente porque é necessário você ter uns certos tipos de medo, né? E aí, quando o Andrei me chamou pra essa pauta, eu falei, mas porra, eu vou ser um saco nessa pauta. Porque eu não tenho medo de fantasma, não tenho medo de demônio, não tenho medo de... corajosa. Não, eu acho isso péssimo. Eu não tenho medo de cachorro me morder. Minha mãe morre de medo de um cachorro morder. É que, tipo assim, se o cachorro morder, é capaz dele te dobrar no meio com muita facilidade. Mesmo sendo um pincher, né? Já aconteceu. O cachorro me morder, não me dobrar no meio. Isso nunca aconteceu. Mas não consigo ter uns medos, assim. Eu me sinto meio apática mesmo. Mas a gente convive com pessoas medrosas e as pessoas medrosas meio que adotam as pessoas que não têm medo, né? A minha esposa, ela tem medo do escuro também. E ela, quando eu não tô em casa, ela vai dormir com o abajur aceso, inclusive. Ela não apaga o abajur. Eu tenho que estar em casa pra ela apagar o abajur. E uma das coisas que eu aprendi com ela sobre pessoas que têm medo do escuro é que ajuda muito se antes de você dormir, você fechar as coisas. Fechar a porta, fechar a persiana, fechar o armário. É um reforço psicológico, com certeza. E você tem uma rotina também, né? Você vai lá, escova o dente, deixa o celular de lado, coloca o despertador, coloca o café fazer amanhã, tá toda prontinho e tal, vai dormir, pá, pum. Aí você nem pensa muito sobre isso, né? O problema é quando você foge muito desse ritual, é um dia que você tá muito pilhado e você fica deitado na cama sozinho e você não sabe o que tem em volta de você. Aí fudeu, exatamente. Há uns 3 anos eu morava numa zona rural também, que também era uma biqueira. E era só minha casa no meio do mato, assim, sabe? Tipo, no fundo de uma outra casa, mas enfim, tudo cercado de mato, assim, fechado mesmo. E muitos amigos, quando iam lá, falavam, nossa, nem fudendo que ia morar nessa casa sozinha, nem a pau, como que você consegue morar aí? Eu ficava, nossa, e os barulhos que você ouve de noite do mato? E eu ficava, nossa, gente, eu capoto de um jeito. Muita gente me fala isso também, tipo, Calho, pá, como você mora nesse lugar? Você não morre de medo, ladrão, mato, barulho? Eu falo, não, gente, por sinal eu acho estranho, tem que pensar, assim, tipo, a primeira vez que eu fui visitar o Andrei e eu acordei de manhã, sono pesado, né? Mas a hora que eu acordei de manhã, eu falei, caraca, tem muito barulho. Eu fui correndo na janela, porque eu achei que tava acontecendo algum problema. Mas, tipo, era a cidade. São Paulo, o nome do problema. Onde o Andrei mora tem muito maluco. Os malucos passam berrando, tipo, a noite inteira, mano. É muito doido. Sou eu que tô gritando, assim, com medo dos escuro, na verdade. Né? Eu não queria falar isso, mas... Não, mas onde eu moro também é assim. Acho que é meio São Paulo, assim, mais no centro, assim. Você vai dormir, sempre tem, assim, lá no fundo... Tem uns caras gritando assim, bêbado. Uns bêbado, 2 horas da manhã bêbado. Aí passa carro de caminhão, ou caminhão. Escuta uns vidros quebrando. Cara, vidro quebrando é uma parada que eu não entendo. Que tu sai na rua de manhã, não tem nada quebrado. Mas, tipo, tu escuta, tipo, muita coisa quebrando à noite. Aí eu falei, ih, caralho, bicho, é o vidro fantasma essa porra aí. Eu tenho medo da minha esposa com o cabelo molhado. pegar a friaca, né? Um resfriado. Teve uma noite que eu capotei, fui dormir, ela ficou trabalhando até tarde. Depois ela lavou o cabelo. E ela aproveitou que o cabelo dela tava molhado e ela se vestiu de menina do chamado, colocou uma camiseta enorme, branca, jogou o cabelo pra frente, subiu em cima da cama de pé e me acordou com o pezinho, assim, empurrando meu peito com o pezinho. E a minha reação... Quando eu acordei e vi aquele monstro de cabelo molhado que saiu do meio do poço. Vamos assaltar de novo, fudeu. A minha reação foi dar um chute nela. E eu armei a maior bicuda que eu ia dar na minha vida. E eu passei, sabe, por uma fração de segundo eu não, sabe, defenestrei a minha esposa pela janela na base da bicuda. Passei muito perto.
E toda vez que ela fica com o cabelo molhado, ela joga na frente, cara, me dá um medo. Eu não tenho medo de filme de terror, eu tô vacinado com filme de terror, mas eu tenho medo dela com o cabelo na frente, que eu tenho certeza que ela vai me matar. Tenho certeza que ela vai me puxar pro poço do chamado e fudeu, cara. Ah, tá aí, eu morro de medo de filmes de terror. Ah, é mesmo? Eu não assisto filmes de terror. Não é tão de boa. Não. Eu vou sonhar com esses negócios pra sempre. Filme de terror, nada. Também não. Faz um tempão, cara. Porque, tipo assim, o Lucas indicou um filme pra gente, que é o Marcas da Maldição. Que a gente assistiu agora na Netflix, saiu na Netflix. Bom pra caralho, muito bom. Cara, que filme horroroso, mano. Que ódio daquele filme, mano. É tipo um mockumentary asiático. Acho que é coreano, né, Lucas? É sul-coreano ele? Não, ele é taiwanês. Taiwanês, né? E aí, tipo assim, é de uma galera que tá... É tipo um mundo freak deles lá, que eles fazem os documentários de fantasma. Aí eles invadem uma cerimônia religiosa da família de um deles e tal. E por ter desrespeitado a parada lá, aí, tipo assim, a deusa, né? Não tem esse conceito de demônio, né? Essa parada é meio boba pra eles. Deidade, né? A deidade, né? Começa a perseguir essas pessoas e tal. Cara, eu não consegui chegar até o final, mas porque, cara, eu só fiquei muito puto com a decisão que as pessoas estavam tomando no meio do filme. E eu não, tipo, as cenas são bizarras, são pesadas. Não, mano, tipo, eu fico, caralho, que porra é essa? Eu acho que o último filme que eu tive cagacinho mesmo foi Atividade Paranormal, apesar dele não ter nada muito bizarro, pelo simples fato de ter criação espírita. Que no fundo da minha cabeça, e aí eu acho que é por causa dessa porra ficar incutindo na tua cabeça, essa merda, eu ficava, caralho, isso pode acontecer mesmo. Tipo, obviamente não pode. Isso não acontece, né? Nem no espírito de uma criança da merda. Mas tu fica assim, caralho, mano, é verdade. Os espíritos. Agora, a deidade do negócio lá, eu falo, não, isso aí é, porra, não tem nada a ver. A Atividade Paranormal, ele dá mais cagaço porque ele explora muito a ansiedade. Ele deixa o filme por momentos de silêncio muito extensos e ele fica brincando com a sua expectativa de quando aquele silêncio ou aquela cena estática vai quebrar. Isso é verdade. Então ele mexe muito com a sua ansiedade de estar depravado de informação. Ele não tem estímulo. Em cenas de 2 minutos e meio, sem estímulo nenhum. Você fica vendo aquela câmera parada estática no corredor vazio. E a sua expectativa fica subindo, descendo, subindo. Agora vai. Agora o capeta aparece. Agora o capeta aparece. A sua mente que vai fazer o trabalho, o resto do trabalho, né? E aí que dá o terror, né? Só um detalhe que depravado de informação. Deprivado. Deprived. Não tem deprived, né? Você tá traduzindo do inglês direto e tá depravado. É outra coisa. Mas foi bom também, eu gostei do termo. Meu medo de não esquecer completamente o português. Mas eu não sei mais escrever em português. Acabou totalmente a minha capacidade. Eu nunca fui bom de gramática, ortografia. Não vou fingir que eu fui. Mas eu não consigo mais escrever. Eu não sei mais escrever as palavras. Vai tudo... Não, mano. Morar fora, você esquece todas as línguas que algum dia você soube e fala só línguas ruins agora. Aí você fala mal todas as línguas, é isso. Inclusive, eu tenho um certo medo das pessoas no Brasil acharem que eu sou babaca. Ah, não é por causa disso não. Fica tranquilo, é outra parada. A gente acha. Fica tranquilo. Mas tipo, as pessoas, nossa, toda história que você conta, você tem que falar dos Estados Unidos. Minha filha, eu moro aqui há 13 anos, vou falar do quê? De Eslováquia? Não vou falar de Eslováquia. Cara, é muito engraçado o Lucas, que o Lucas chega no Brasil maluco, ele fica 5 minutos com a mãe e o pai dele, o sotaque de Piracicaba aparece. Volta tudo. E ele fala umas gírias, eu falo, Lucas, eu não conheço você, eu não sei, quem é você? Quem é você? E é muito forte, é bizarro. Eu me conecto com a capivara espiritual que mora dentro de mim. Não, mas essa coisa de filme... Eu não sei, eu sofro muito com filme em geral, assim, desde pequena. Eu nunca me dei bem com filme de terror. Quando eu já tô muito melhor hoje em dia, que eu consigo ver sangue em filme, até consigo, mas por muito tempo, tipo, eu não conseguia. Eu via, tipo, alguém sendo assassinado no filme, pra mim era tipo ver alguém sendo assassinado na vida real. E daí eu ficava passando agoniada, assim. E, tipo, já assisti filme que eu tava vendo filme e a galera é presa na cadeia e, tipo, a hora que fecharam, tem uma cena que fecham a cela, eu fiquei sem ar, porque eu tava presa. Porque eu tava naquele lugar, porque, enfim. Então, acho que por isso que eu sofro muito com filmes de terror. Porque eu tô sempre, tipo, lá junto. Eu ia dizer isso. Filme de terror não me dá medo, mas, assim, tipo, cenas muito gore, né? Muito sangue, me dá um incômodo mesmo, assim. Tipo, não chega a ter medo, mas é que incomoda mesmo. Nem chego perto. Tem um tempo já que eu decidi que não existe nenhum motivo pra assistir filmes de terror pra mim. Porque não vou me divertir enquanto eu tô vendo. Eu vou achar péssimo. Eu vou sonhar e ficar revendo aquelas cenas na minha cabeça pra sempre, assim, por meses, enfim. Eu vou, pra quê? Tem várias outras coisas que eu posso ver. Com uma exceção, que são filmes de demônio. Por quê? Porque daí eu vejo e falo, nem é assim que é um exorcismo, nem é assim que é tal coisa. Aí eu acho de boa.
Posso falar uma parada? Eu acho que isso vai soar muito babaca pro ouvinte, mas depois de 12 anos gravando o podcast sobre essa merda aqui, 10 anos, sei lá, muito do meu perder o medo de filme é por causa dessa porra. Tipo assim, eu fico tão chato com a mitologia sendo estraçalhada pelaquela narrativa pobre e mal pesquisada, que eu começo a ficar puto com o filme e falar, cara, não... Tipo assim, tu tem que ir muito pra um lado de fantasia, talvez. Tipo, por exemplo, eu acho que o filme que, tipo assim, eu não tive medo, mas me deu alguma ansiedade foi o It, o novo. Sério? O primeiro. Tem pelo menos 2 ou 3 cenas ali que eu não tive medo, mas eu tive... Pulando no cavalo Tripoloski. Muito bom, cara. Mas palhaço é foda, né? Palhaço é... palhaço não tem isso, Helena. Cara, eu nunca entendi. Eu sempre adorei palhaço, sempre achei estranho. Não tem porquê. O palhaço é uma criação que não deveria existir. Um ser que tá feliz. Ele tá feliz todo o tempo. E tem uns que eles são felizes e ao mesmo tempo tristes, assim. Então, é muito doido isso. É uma quebra de expectativa. É horrível. E o pior de tudo é que eles botam isso pra crianças. Eles botam no circo, assim, botam na sua cara, assim, tira foto, moleque, é legal. Cara... Eu lembro do meu irmão criança. Meu irmão corria de palhaço e quando ele era criança, uma vez ele correu do Papai Noel, do shopping. Porque, né, cara? É quase um palhaço. Convenhamos, né? Papai Noel vai me pegar! Cara, meu irmão menor, ele tinha muito medo desses bonecos assim. A gente tinha um Papai Noel inflável, gigante, de 2 metros de altura. Cara, era muito engraçado, ele tinha pavor, mano. E é óbvio que eu, atentado que era, eu ficava de sacanagem com ele também. Ia lá, ficava pegando e colocando no quarto, saca? O Papai Noel gigante. Quando ele acordasse, assim... É criança, né? Papai Noel, meu Deus. Eu não sei, o palhaço pra mim sempre foi estranho as pessoas terem medo de palhaço, porque eu acho palhaço mó legal. E daí o dia que eu só descobri que as pessoas tinham medo de palhaço muito grande já. E daí eu falei, cara, as pessoas têm medo de palhaço? Por que as pessoas têm medo de palhaço? Porque obviamente eu não assisti o filme do It, sabe por quê? Porque eu não vejo filmes de terror. Então não tive contato com essa mitologia aí. Eu vou abrir uma nova categoria aqui, que a gente não citou aqui agora. Eu não tenho medo, mas eu tenho receio, eu tenho respeito. Eu tenho respeito por alguns fãs do Mundo Freak. Cara, a gente já teve que lidar com os fãs stalkers que assédio online parece zoeira, parece brincadeira pra quem nunca sofreu, pra quem nunca passou por isso. Mas não é. Tu fica com um cagaço de verdade de ter um filho da puta ali do lado de fora da sua casa te esperando pra te pegar, pra te seguir, pra te zoar, pra marcar todos os seus passos, saber onde você vai, o que você tá fazendo, cara. É um problema, bicho. E muita gente dá todas as informações da vida dela, assim, expõe na internet sem nenhum problema, sem nenhum receio, né? Porque nunca passou por nada disso. E tomara que você nunca passe, cara. Mas, pelo amor de Deus, cuidado, galera. Em podcast não muito, mas quando trabalhava em rádio, rolava muito. Comigo, graças a Deus, nunca tive uma experiência, mas com quase todo mundo que eu trabalhei, principalmente locutor e locutora, que normalmente são as pessoas mais famosas, né? Sempre tinha algum caso de stalker, sabe? A pessoa foi passar o final de semana na praia, chegou lá, o ouvinte tava lá, porque ela postou a localização no Instagram, sabe? Tipo, gente ficar esperando a saída na porta da firma, sabe? Esperar o locutor sair, começar a seguir, descobrir onde mora. Acontece muito, muito, muito. Muito, muito. Pegar de porrada, né? Eu tenho medo disso. Falar umas merda pro ouvinte, o cara vê... Hard stalker, assim. É o medo John Lennon, né? Você só escuta Andrei, pá! Aí acabou. É isso. O medo... Não, assim, mas eu não tenho medo de fã nem nada nesse sentido amplo, né? Mas de fato tem uma galera que é muito esquisita, né? E não é nem coisa de ser fã porque é fã de mistério, nada assim. A gente começa a ter contato com pessoas muito, muito diferentes, mas não pelo... O receio não é pelo fato de ser diferente. Ser diferente é maneiro pra caralho. Mas às vezes é uma galera que fica muito nervosa e às vezes ela exprime aquele nervosismo ficando esquisita. Então, às vezes, a pessoa começa a tremer de uma maneira esquisita. Ela começa a não falar direito, não falar coisa com coisa, porque às vezes a cabeça da pessoa tá... Do cara, tipo, do adolescente, tá, tipo... E aí tu fica, caralho, o que esse cara quer? Tipo, ele... O que vai rolar aqui agora? E às vezes não, às vezes o cara tá só bacana e tal, mas... Tímido, nervoso, uma pessoa um pouco mais antissocial, uma pessoa que não tá acostumada a lidar com grandes eventos, com grande público, né? A pessoa fica mais tímida, é normal, assim mesmo. Aí a gente vai entrar nos meus medos, categorias de... Todos os meus medos estão pautados em... São medos sociais, situações sociais. Coisas sociais. Evento,
coisa assim? De falar em público, medo de ser centro de atenção de forma geral. Tanto é que eu tô pra voltar a malhar faz tempo, voltar a correr, e eu me sinto muito desconfortável em academia, porque eu não quero que ninguém me veja. Eu não quero que ninguém me veja no geral, né? Mas na academia é pior. E correndo eu não quero chamar atenção na rua, não quero que ninguém me veja correr na rua. Não quero ser centro de atenção e essas situações de tipo dar aula, já dei aula, né, mas demorou muito pra isso ficar confortável pra mim. Eu olho um púlpito, sabe, de palestra, eu tenho pânico de um dia precisar subir ali pra falar com as pessoas, sabe, tipo... Ser centro de atenção no geral, levantar a mão em aula pra fazer uma pergunta, sabe, todos os meus medos, eles moram nesses lugares assim. Eu também. Eu tenho zero desse medo. Um homem hétero branco. Eu sou a pessoa mais completamente desinibida e se você me deixar, eu dou um show no meio de todo... O pior show do mundo, mas eu dou um show no meio de todo mundo. O meu medo é ficar mal falado. Eu tenho medo sério das pessoas falarem sobre mim uma parada que não é verdade. Tipo, se eu fizer cagada e ficar mal falado é uma parada. Outra coisa é, tipo, falarem de mim sobre algo que não é verdade. Eu fico, sabe, receoso mesmo. Estão falando mesmo isso de mim? Mas meu nariz não tem 18 centímetros, tem 20, filha da puta. Brincadeira. Que isso? Isso eu fico ressentido mesmo, eu fico com medo. Mas isso tem a ver com uma parada que aconteceu comigo quando eu era muito criança, assim. Eu tava juntando dinheiro com um amigo meu no bairro, aí a gente, tipo, fazia, sei lá, campeonato de cartinha de Pokémon, campeonato de futebol, ficava inventando motivo pra tirar dinheiro das outras crianças e juntar dinheiro. E eu nem lembro o que a gente queria fazer com essa grana. Eu lembro que a gente juntou R$50, colocou em uma caixinha, colocou a caixinha debaixo da cama dele... E essa caixinha sumiu. E ele falou pro bairro inteiro que fui eu que roubei a caixinha. Porque eu seria a única pessoa que sabia onde tava a caixinha com R$50. E por um tempo, assim, mano, um tempo de, sei lá, que na cabeça de uma criança 100 anos devia ter durado um mês. Ninguém no bairro falava comigo. Porque todo mundo achava que eu tinha roubado o dinheiro da caixinha. E isso me marcou. Isso me deixou com medo das pessoas acharem que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Vamos todo mundo abraçar o Lucas agora. Vamos abraçar o Lucas. Pesado, né? Estamos abraçando você aqui. Inclusive, Lucas... Fui eu que roubei a caixinha. Eu lembrei de uma história de criança, uma coisa que eu tinha medo, que eu lembrei agora, nem tinha pensado antes de gravar, que é que eu tinha medo dessas antenas de avião, sabe? Aquelas que brilham de noite? É, a antena pra avisar que tem avião, que brilha vermelho e branco, porque um dia eu tava andando na rua com uns amigos, assim, devia ter uns 10, 11 anos, assim. A gente tava andando, tava à noite, assim, já bem tarde, e aí um amigo falou assim, olha, cara, você tem que tomar cuidado pra não olhar pras torres, porque a partir de horário, o demônio, ele puxa a sua alma se você ficar olhando muito tempo. Caralho! Isso me marcou pra sempre até uns 15 anos, assim, real, e até hoje eu lembro. Mas até uns 15 anos eu tinha medo de olhar pra qualquer torre, assim, que fica piscando, sabe? Eu olhava, vai que, né? Tipo, 2 segundos e parava, dependendo do... Eu tinha muito medo de torres de sinalização, é isso. Caralho, bicho. Mas que amigo filha da puta, não... É que nem mãe, né? Quando, eu não sei se a mãe de vocês fazia isso, mas a minha mãe, a pedagogia dela é talibã. Sim. De tipo, não vai dormir sem escovar os dentes, hein? Senão a barata vem beijar sua boca de noite. Caralho. Caralho, que genial. Não é nem vai dar cara, é a barata vai beijar sua boca. Mano, apaixonada. eu morria de medo. Morria de medo da barata encostar na minha boca, entrar na minha boca. Você lembra pra sempre, né, essas coisas aí. O tratamento pelo medo é muito mais eficiente do que pelo amor. E medo de mãe, né? Vocês não têm medo de mãe? Eu morro de medo da minha. A minha é tranquila, gente. Minha mãe não fazia essas coisas aí, não. Mas eu lembro quando eu mudei pra Brasília, me falaram que se você tiver um espelho no quarto e uma bacia d'água, e daí você acordar de noite, de madrugada, e tiver uma luzinha vermelha no espelho, é porque, tipo a Maria Sangrenta, tipo essas bichos aí vai aparecer no espelho. E assim, Brasília é seco, gente. Todo mundo tem uma bacia d'água no quarto. Hoje em dia até tem um umidificador, é mais comum, mas bacia d'água é uma parada super normal das pessoas terem em Brasília. Então a gente tinha, um dia eu acordei de noite e tinha refletido no espelho uma luzinha vermelha. O que era a luzinha vermelha? A TV, né? Fica aquela luzinha assim. Nossa, quase morri. Esse dia foi complicado, Mas tinha, né, esses... Minha mãe disse que eu caía, eu não lembro de todos, mas sempre fui uma criança medrosa. Eu caía nessas coisas tudo, ficava com medo, não dormia direito. Assim, demorava pra dormir, né, enfim, sempre essas coisas, sempre. Teve uma época que eu só dormia bem quando eu tava, sei lá, com alguém por perto ou na igreja, porque eu tinha muito medo, porque eu tinha certeza que... Eu fui ver, tá vendo? Filmes, de novo. Eu fui ver não é Corpo Fechado, outro que é do mesmo diretor do Shyamalan.
mas que é o que veio antes do Corpo Fechado. Sexto Sentido? Do Jambalaya. Sexto Sentido. Ah, Sexto Sentido, cara, Sexto Sentido mexeu, hein? Na época mexia. Sexto Sentido? Eu vi Sexto Sentido no cinema e foi foda. Eu passei 6 meses sem dormir direito depois daquilo. Eu fechava o olho e pra mim tinha gente morta em volta da minha cama inteira. Era difícil. Esse medo que você tava falando é que, assim, existe uma categoria de medo que é essa pra ensinar pra você não se fuder, né? Tipo, você... Alguém fala assim, não faz... Por exemplo, isso aí que a mãe da Nanda falou pra... Tipo a barata. A barata, porque ela tem que escovar os dentes. Mas esse da bacia é só pra... Só pra aterrorizar. Pra aterrorizar, e é isso, entendeu? E tem vários medos que a galera bota, assim, que não vai levar a lugar nenhum, a não ser você ficar só descaralhado, assim. Eu acho um pouco que filme de terror tem um pouco disso, assim. Tem uns filmes que eu assisto e me divirto de uma nota de 0 a 10, 2, e aí eu fico 6 meses fudido da cabeça. Eu fico pensando, por que eu fiz isso, entendeu? Tipo... Tem vários filmes mais antigos de terror que eles têm um quê mais de conservador, assim. Que a mensagem é, tenha medo de sexo, tenha medo de drogas, tenha medo de não ouvir seus pais. E eles realmente têm essa mensagem mais ou menos assim. Hoje em dia, os filmes de terror, eles exploram uns conceitos muito mais interessantes, na minha opinião. Como, por exemplo, o Relíquia explora o medo de você envelhecer, ser esquecido, desaparecer e ninguém lembrar mais de você. Que você, não é só da morte, né, mas da sua existência ser obliterada. Saints Mod pega muito com o medo existencial de você perder o propósito da sua vida. Um filme maneiríssimo, Saints Mod. Então, hoje em dia, os filmes de terror, assim, eu gosto muito mais deles pela discussão que eles trazem do que pelo medo, assim. Faz muito tempo que eu não vejo um filme de terror que me deixa com cagaço. Acho que O Lamento me deixou um pouquinho mais com cagaço, mas porque O Lamento, ele brinca muito com a confusão. O Lamento, ele te confunde de propósito, você não entende o que tá acontecendo, e isso te dá medo. Eu acho um conceito muito interessante. Mas eu tenho um medo, hoje em dia, assim, um pouco irracional, também, das pessoas à minha volta ficarem cada vez mais fissuradas em redes sociais e quererem que eu participe das redes sociais dela. Não é o medo de eu postar nas redes sociais, porque eu uso Twitter bastante. Eu posto bastante no Twitter. Mas eu tenho medo de que elas façam com que eu use mais rede social. Não sei se eu consideraria um medo mais adulto, um medo mais social, alguma coisa assim. Mas eu tenho um receio real disso. Toda vez que eu falo, posta, Lucas, manda, faz isso, marca, faz um TikTok, faz vídeo. Eu fico, cara, tipo, é medo. Tipo, fico com ansiedade disso. Eu não quero isso. Eu fico, tipo, quero morar numa montanha e me trancar ali no meu chalé e, sabe? Tem um pastor alemão que é meu amigo e não conversar mais com ninguém. Meter a Enya, né? Morar num castelo isolado. Isso. Me dá uns medos desse, assim. Não se comunicar com ninguém. Tem um aqui que eu quero falar, mas antes de eu falar, deixa eu só dar um adendo, dar um aviso, caso não tenha ficado muito claro. Gente, galera que é fã, eu não tenho nenhum medo de vocês, no geral. Podem vir falar comigo tranquilamente. Já foi abordado, inclusive, dentro de banheiro de shopping, de uma maneira saudável. Quer que balance, Andrei? Eu adoro. Imagina se a pessoa fala... Caralho, se a pessoa fala isso é sacanagem. Eu ia me cagar inteira. Depende da cara da pessoa. A pessoa fala com um sorriso assim, sabe? Às vezes... Você até fala assim. Não, cara, os fãs são muito tranquilos, assim, geralmente e tal. Rolou recentemente, por exemplo, eu tava num café na Liberdade e tal, que um amigo meu tava passando por aqui, por São Paulo e tal, decidiu fazer um turismo programão de brega pra caralho, Liberdade e tal, tava num café e tal, e o ouvinte me reconheceu, tipo, uma menina que, tipo, tava apresentando, ela já conhecia a gente, me reconheceu, e ela tava apresentando ao namorado dela o podcast, né? E aí me reconheceu e tal, veio falar comigo e tal. Eu fiquei muito encabulado, assim, porque, tipo assim, eram amigos que não me conheciam na faceta do podcast. Eram nas outras facetas que são muito piores. Aí o pessoal ficou me sacaneando, obviamente. Mas, cara, um medo de podcast, que o Murilo com certeza tem, eu sei. Bruto com mais de 3 horas. Não, perder a gravação. 3 horas é morte, cara. Bruto com mais de 2 horas. Cara, teve uma vez que eu mandei mensagem pra ele, o Murilo, cara, a gente precisa lançar esse podcast nessa semana, na quinta-feira, só que a gente só pode gravar na terça. Pô, rola. Mano, eu mandei pro Murilo, aí o Murilo só virou pra mim e falou, Andrei, 2 horas e meia, Andrei. Então, tipo, tenha dó de mim, pelo amor de Deus. É o medo que temos. Mas a gente enfrenta. O Murilo tem medo de acordar de madrugada, beber água e tem lá um bruto de 3 horas pra ele editar.
Cara, eu tenho medo de perder programa, perder a gravação, mas hoje é um medo muito mais raro, assim, porque é o tipo de coisa que só rola mesmo mais quando você é muito... Você tá começando, assim. Eu acho que acaba sendo quase um batismo do podcast. Enquanto você não perder um programa, você não é podcaster. Você não passou por tudo. Um medo que eu tinha muito relacionado a podcast é o de um medo de eu não ser entendido da maneira correta, não da maneira correta, não ser entendido da maneira que eu quis passar. Eu falar alguma coisa e o ouvinte entender outra. Mas é o medo que ele passou porque eu entendi que isso vai acontecer sempre. Todo episódio. Exato. Você pode falar com a melhor dicção do mundo, a frase mais direta do mundo. O ouvinte, que como o Andrei diz, só tem que ouvir, ele vai te entender de outra forma. Não adianta, cara. Eu ficava com muito receio. Não, eu tenho que falar certinho, explicar bonitinho, escrever exatamente como eu ia falar. Hoje em dia, cara... Foda-se, entendeu, tamo aí, não entendeu, tamo aí também. Tá? Sabe o que é o melhor disso? É que às vezes o cara vai, escuta, não entende, deixa um comentário repetindo o que você falou com outras palavras. Isso acontece muito. Como se ele estivesse te antagonizando e, cara, foi isso que eu disse, foi exatamente isso que eu disse. Foi tipo, é isso mesmo. Isso é muito comum. Ou aquele ouvinte que quer pagar meio de sabichão e faz a mesma coisa, tipo, eu acho que na cabeça dele, ele tá desenvolvendo muito mais o tema do que você, só que na verdade, ele só tá explicando a parada com outras palavras e deixando maior o texto, né? Enxertando palavras a mais difíceis. É que às vezes a gente não se afunda muito em um papo meio paralelo que a gente tem, justamente porque não é o tema principal do episódio. A gente só pincela alguma coisa, só faz uma piada e deixa pra lá. E tem muito ouvinte que ele é fã só daquele assunto que a gente pincelou. Esse maldito que é fã só daquele assunto, ele vai explicar o assunto inteiro nos comentários. Eu tenho certeza que ele vai. Mas eu já não tenho mais medo disso. Pode explicar, galera. Explica, bate papo, me ensina mesmo que eu não sei as coisas. Você sabia, Lucas, que já teve show do Gorillaz Live Action? Puta que pariu, mano. O Hell fez essa piada que o show do Gorillaz era com telão. E, tipo, o show do Gorillaz não é com telão desde o Demon Days. Só que eu sou fãzaço da banda. Direto eu tô vendo pra tentar comprar ingresso pra ir ver. Inclusive, 400 pau pra ir ver o Gorillaz nem fudendo. E eu sei que os caras faz tipo 10 anos que não tem mais show que é assim, que tem a banda certa lá tocando. Eles vão trocando todo mundo da banda o tempo inteiro. Eu tô ligado como funciona, galera. Mas era só uma piada que o Hell fez de uma parada de 10 anos atrás. Mas eu já não tenho mais esse medo. Eu perdi o medo de não ser entendido da forma com que eu queria me expressar. Eu abracei o caos totalmente. O jeito que você entendeu tá certo e vambora, galera. É isso aí. Quer ver um medo? Um medo que eu tenho desde muito tempo, e é um medo que hoje em dia talvez até esteja pior. Eu sempre tive medo de neonazi. Injustíssimo. Mas muita gente, quando eu falava isso, as pessoas falavam, mas você é branca, Tupá. Eu falava, gente, é um fato. Tem uma questão aí. Mas é porque... Não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu um tempão atrás, de uns moleques que estavam no trem em São Paulo, e eles estavam com a blusa de uma banda, e daí os neonazis... Foi em Mogi. Isso. Mogi das Cruzes. Eu conheço um, inclusive. E os caras entraram, e daí um morreu e o outro perdeu o braço, porque eles pularam do trem, não sei o quê, não sei o quê. Esse caso me marcou muito, assim, porque na minha cabeça, tipo, esse caso provava que era só você estar com a blusa errada. Porque os moleques nem eram super de movimento e tal, eles só estavam com a blusa da banda. E pra mim, eu não comprava blusa de banda, porque eu tinha medo de estar com a blusa errada e, sei lá, encontrar neonazis no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, sempre, assim, tipo, coisa também de time, etc. Eu sempre fui muito, muito, muito noiada. E agora, com o mundo do jeito que tá, né, minhas noias só pioram. Mas, Tupá, é a liberdade de expressão de você fazer dois moleque saltar do trem, né? Isso, é liberdade de expressão, tá na moda, né? No teu podcast, né? Mas mas esse foi sempre um medo que eu tenho há muitos, muitos, muitos anos. E eu sempre falo, quando eu comentava com alguém, as pessoas sempre falavam, imagina, que besteira, você é branca, você não precisa ter esse medo. Eu falava, não, gente, extremista é só você estar com coisa errada, tipo... Ah, mas tipo assim, é que o neonazi é o tipo de coisa que, tipo assim, apanha na rua, etc e tal. Mas, tipo assim, você não precisa ir pra um lado tão radical no sentido ideológico. Cara, às vezes é só você estar com a camisa do time no lugar errado. Isso. Eu sempre tive medo desse rolê, assim. Tem esse rolê. É foda. Eu pouco falo disso porque acontece muito raro, mas eu já passei umas paradas bem tensas aqui por causa de ser brasileiro. E eu nunca tive medo disso. Eu nunca tive, sou brasileiro, não vou em tal lugar. Foda-se, vou mesmo, tô nem aí. Rodei 34 dos 50 estados. Foi, inclusive, só contando os que eu passei por parques nacionais, porque eu adoro acampar, adoro fazer trilha. Mas eu não tinha medo disso.
até eu casar. Aí eu casei, e eu casei com uma chinesa. E agora, o meu medo não é que aconteça comigo. O meu medo é que aconteça com ela. Eu fico com um cagaço muito grande de levar ela em algum lugar, que alguém vai encanar com o fato dela Você foi atacado, né, Lucas? Tipo, não de maneira grave, mas se a pessoa quisesse trocar a arma de paintball por uma arma de verdade, você tava fudido, né? Não, bicho, teve aquele maluco que passou com arma de paintball. Teve uma vez que o maluco que tinha acabado de voltar do serviço do exército americano, ele tava... Não é de férias, você volta de ter servido um tempo, ele fica um tempo sem servir, depois ele vai servir de novo. Ele tava fazendo esse tempo de ficar em casa, ele tava na mesma festa que eu, e ele encanou que eu era brasileiro, tava putíssimo que eu era brasileiro, ele me expulsou da festa. E se eu não saio dali, eu tinha certeza que eu tinha levado facada desse maluco. Totalmente virada das ideias. Tipo, o fato de eu ser brasileiro não tem nada a ver com ele ser do exército americano. Tipo, eu não tava criticando ele, não tava falando nada. Tipo, ele só encanou mesmo. Teve uma mulher, não é idosa, mas ela já mais de idade, que encanou uma vez, era festa de uma amiga minha. Era festa de noivado de uma amiga minha, que ela tinha anunciado o noivado pra família e tal. Ela encanou que eu era brasileiro. Falou uma pá de merda, queria me tirar do lugar pra eu ser brasileiro. Tipo, mas eu nunca fiquei encanado. Mas a minha esposa, bicho, eu fico com muito medo. Eu tenho medo muito irracional da minha esposa ser atacada, de ela estar no lugar errado. Não é irracional, não. Não é irracional nem um pouco, cara. Infelizmente. Pô, xenofobia nos Estados Unidos não é um medo irracional. E só de acontecer uma parada de ela se sentir mal, eu não quero que ela se sinta mal, sacou? E eu fico com essa parada. E às vezes eu sonho que eu levo ela pro Brasil. E aí, perdão de, sei lá, eu tô sendo xenofóbico com o meu próprio Brasil, talvez. Mas eu tenho sonhos em que eu levo ela pro Brasil e ela é raptada. Porque ela não sabe falar português, ela vai falando tudo em inglês. No meu sonho, confundem ela com a americana e raptam ela. Eu já sonhei mais de uma vez com isso já, uma parada que fica marcando na minha cabeça. A minha esposa vai ser raptada se eu trouxer ela pro Brasil. Eu tenho que estar com ela o tempo todo. Eu não acho que isso é problema de, não é o problema com o seu próprio país. Não, é sonho. Eu acho que isso é um tipo de receios que acontece. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, que vai ser sequestrado vai ser você. Você tem cara de gringo, filho da puta. Eu tenho muito cara de gringo. Tenho muito cara de Ela gringo. vou deixar ela em paz aqui no Brasil. Mas, cara, é foda, porque isso aqui também serve de, né, um pensamento aí, porque às vezes isso não fica muito claro pras pessoas. Cara, pra quem nunca viu o Lucas é branco no sentido de cera de vela. Ele é branco, tipo assim, ele não tem traços que você associa a latinos ou a negros ou a indígenas. Mas, tipo, ele é latino. E, cara, essa galera nos Estados Unidos, que é país branco mesmo, essa galera tem um farejar pra quem é latino, que ela não precisa te escutar. Tem uma parada que fareja, cara, que a pessoa sabe que você não é do lugar. Então tem uma galera aqui no Brasil que se acha branca, que acha, né, tipo, tá naquela situação de, eu sou branco, eu não sou... Eu tomar tiro de paintball aqui nos Estados Unidos também. E, cara, tu não é branco, cara, tu é latino, tu vai sofrer preconceito pra caralho, tipo, não é porque tu tem grana, inclusive. Tu vai sofrer a parada, né? Até é branco, né? Tipo, que nem... É porque depende muito do contexto, né? Você tá aqui no Brasil, você é branco, tem os privilégios mesmo e... Sim, claro. Pau no seu cu com todo respeito aí. Aqui no Brasil você é lido como branco, você tem essas questões, etc e tal, mas lá fora tu é latino e acabou. Mas quando você chega lá, a galera realmente tem um radar. Aquele documentário que tá passando agora não sei nem se eu posso falar, na HBO Max, o Pacto Brutal, me deixou com um real cagaço, assim, de, tipo, acontecer alguma coisa com a minha esposa e eu não consegui resolver, não consegui achar mais ela, tipo, perdi ela, acabou. Mas que negócio legal pra você assistir, né? Já tendo esse medo com você. Não. Inclusive, documentários de casos reais me deixam com muito mais medo do que filmes de terror. Muito mais medo. É engraçado isso, né? Você fica totalmente cagado. O meu namorado é assim, ele não tem medo de filme de terror, mas assim, tipo, documentário de true crime, essas paradas, ele não assiste. Justamente porque é real, né? Cara, escutando o Altamira, né, lá do Ivan. Cara, um negócio absurdo, assim. Tipo assim, foi levado como evidência de que o cara fez um ritual satânico macabro matando criança e emasculando elas, porque, tipo, o cara tinha o livro do Paulo Coelho. Mano. Qualquer ouvinte do mundo freak, se não tem cagaço de uns crente bitolado, não tá sendo ouvinte do mundo freak direito, cara. Porque com toda certeza, mano, tu tem muita galera que, tipo assim, pode não ser do seu círculo. Tipo assim, ok, a galera do seu círculo entende, sabe? Que, tipo assim, você é só mais um na multidão que gosta de uns assuntos que alguém invariavelmente pode achar bizarro. Mas tem uma galera que ela é tão bitolada das ideias, mano, que qualquer livro, tipo, se você tem livro do Harry Potter, mano, você tá compactando com o satanismo. E é isso. E mistura também com o lance do, tipo assim, você não comete o crime, mas você vai ser acusado de cometer um crime. Porque você tava no lugar errado, na hora errada, e isso também é foda. Tipo, isso também dá um cagaço abismal, assim.
Vocês têm medo de aranha? Eu não tenho medo de aranha. Também não. Eu tenho receio de bicho nojento, mas eu não tenho... Medo. Medo não tenho, não. Mano, a aranha tem 8 olhos e 8 patas. Só vou falar isso, só. Não preciso falar mais nada. É meio escroto. Se aproximar assim, é pior. Mas visto de longe... E a armadeira, hein? Onde eu morava no meio do mato, tinha aranha de bananeira, sabe? Aranha marrom. Caralho. Ela também não liga pro tamanho, igual o ganso. Ela não liga pro tamanho da pessoa. Ela levanta as duas da frente e vai determinada, assim, que ela vai te matar. Você tem 200 vezes o tamanho dela e 1000 vezes o peso dela, não tá nem aí. Ela não tá nem aí, ela vai te matar. Essas aranha peluda, tipo, marrom, assim, eu lembro quando eu morava no Jaraguá. Eu lembro que eu era pequeno, assim, a minha irmã era, tipo, de colo, assim. E aí tinha um barranco, assim, atrás da minha casa. E minha mãe, ela tacava fogo nessas aranhas, assim, segurando minha irmã. Caralho. Caralho. Metendo fogo, assim, cara. Minha irmã, ela tem medo de aranha, talvez por causa disso hoje. Talvez. Mas eu acho que eu não tenho, porque eu entendi que como que mata, assim. Acho que eu vi, olha... Ela tem medo de aranha e você tem medo de lançar chamas agora. Porra, mas eu também morro com fogo, assim, tipo, parece aquele meme lá do tipo, qual é a semelhança entre os balões e os amigos? Se você esfaquear, eles morrem, né? Tipo, caralho. Cara, isso me desbloqueou muito uma memória bizarra, que era o seguinte, na casa lá do Rio, lá dos meus pais, quando eu morava lá, tinha uma árvore que deu praga de lagarta, né? E era aquelas lagartas pretinhas de cabeça vermelha que, porra, queima pra caralho. Taturana? Cara, eu não sei que merda é aquela, mas até hoje eu tenho aquilo impresso na minha memória, essa filha da puta aqui, que se eu olho na internet, cara, eu já começo a suar frio, assim. E aí começou a ter, e, mano, foi uma infestação que, tipo, chovia. Se você estivesse embaixo da árvore, chovia lagarta. Simples assim, meus pais tiveram que cortar e queimar. Ponto. Mas antes disso acontecer, cara, sem sacanagem, eu tava criança correndo igual um idiota no quintal, dando e tal, e tipo assim, em uma parte da corrida, passava por debaixo da árvore. E aí, mano, eu só sentia uma parada caindo nas minhas costas. Eu com camisa. Aí, tipo assim, quando eu entendi o que tinha acontecido, meus pais, tira a camisa. Só, cara, a criança, principalmente criança, não sabe tirar a camisa direito. Mano, o desespero foi tanto que eu falei, mano, não vou arriscar não. Eu fui direto, camisa branca, tipo assim, com as costas no muro, assim, pá! Eu me livrei da situação, mas a camisa também se livrou da camisa. Gente, eu tenho medo de sanguessuga por causa de uma situação com sanguessuga, que quando era criança, meu pai levava a gente pra pescar, né, e gostava de pescar, ficava com meu pai pescando com a varinha e botava os pezinhos dentro da água, né. E aí um dia eu puxei o pé de volta e tinha uma sanguessuga grudada. E aí eu fiquei, pai, tá a sanguessuga grudada. Ele, arranca. Aí eu arranquei e saiu só a metade dela. Ai, meu Deus. Aí eu vejo sanguessuga hoje, já dá um... Ai. De novo, justificado, né, gente? Mas eu vou dizer que desses bichos, assim, tipo aranhas, lagartos, cobras e etc., não é que eu não tenho medo. Tenho um certo medo. Mas eu tenho que lidar, né? Não tem ninguém morando comigo. Eu tenho que resolver a questão, assim, tipo, escorpião. Parece escorpião lá em casa. Tem que lidar com o escorpião. Cara, cobra eu nunca vi. Eu não sei como é que eu reagiria. Cobra acho de boa, assim, porque ela não vem pra cima de você. Ela fica na dela, você só não vai pra cima dela. Você, tipo, cobra é territorial, né? Tipo, tu sai de perto dela, deixa ela no espaço dela, assim. Mas eu lembro uma vez que eu achei uma aranha no meu apartamento, daquelas grandonas pelo dono, assim. Eu saí do apartamento, atravessei a rua, entrei na marcearia, comprei 2 granadas de detetizar o apartamento, lacrei o apartamento, soltei as granadas e fui embora por 40... Comprei 2 granadas militares, né? Duas enormes, assim. Então nos Estados Unidos, granada é de boa, né? Deixar. Pior que dá pra comprar mesmo. No Walmart, né? Vai no Walmart e compra a granada. 48 horas lacrado o apartamento e depois eu voltei, tipo, tive que limpar a porra da superfície, porque você tem que cobrir tudo, né? Eu não cobri, eu só soltei as granadas, o idiota. Mas acabei com o problema da aranha. Não achei o corpo dela. Continuei com cagaço? Continuei. O que é pior, né? Lucas, é que você não... E lá em casa, que eu, com uma certa... Assim, dependendo da aranha. Da aranha, eu olho a aranha e falo, a aranha tá lá. Eventualmente ela vai sair, né? De casa. Aí eu ignoro ela, continuo a minha vida. Mas a maioria é de boa, elas saem, elas ficam de boa. Uhum. Não, aranha é tranquila, só tem que tomar cuidado com as que pode te matar, né? Em geral me preocupo com o escorpião. A armadeira ataca, ela vai atrás de você pra te mandar. Não, aqui tem até a aranha marrom, né? A aranha marrom mata pra caralho aqui no interior de São Paulo. Aranha marrom? Mas aranha marrom é um
medo que eu tenho desde criança. Minha avó tem um pedação, assim, da parte de trás da perna dela que ela perdeu por causa de uma mordida de aranha marrom, assim. Cavaram a perna dela pra fora pra impedir que o veneno se alastrasse, sei lá. Mas ficou, tipo, um pedaço faltando, assim, da perna dela por causa de uma picada de aranha marrom. Gente, eu sei que tá acabando aqui, mas eu fiz uma lista muito pequena de fobias incomuns aqui. Eu quero ver se vocês têm alguma relação com algum desses, assim. Na verdade, é só porque os nomes são muito bons. A primeira é pogonofobia, que é a versão a barbas. Caralho. Alguém tem? Caraca, barbas? Metrofobia, que é pânico de poesia. Eu tenho de poeta. De poetas. Sarau. Genofobia, que é a versão a joelhos. Caralho! Existe isso também, de alguma forma. Anemofobia, medo irracional do vento. Dá pra entender alguns lugares, né? Sei lá. Se você for uma pipa, dá pra você entender, né, bicho? Não sei, você mora num lugar onde tem furacão, sei lá, tá, às vezes. Ah, mas tem medo de desastre natural, não do vento, né, cara? Não venta. Não, mas tipo assim, o furacão... Tem um lance do furacão, tipo assim, mano, começou a ventar mais forte, talvez a pessoa fique com cagaço aí, né? É, começa um ventinho ali, você já vai dar um cagaço. Vai que é um furacão. Vai que. O último aqui é muito de separar as pessoas, que chama triscaldecafobia. Separar o quê? Tipo, relacionamento ou o quê? Se começa com tri, que é cabelo, né? Então, esse aqui é aversão ao número 13. Especificamente. Aqui no Brasil acontece muito. Tem bastante gente que tem. Conheço uns. Então, esse aqui é o que separa dois tipos de pessoas muito importantes aqui. Tá rolando bastante, já faz um tempo. Eu achei essa fobia eu achei interessante. De barba, cara, tipo, vai que eu vou dar um beijo e ela se pinica? Como é que é, cara? Passa um barbudo, a pessoa atravessa a rua, né? É, tipo, meu Deus. Não, mas esses medos tem uma lista muito grande, assim, e tem, né, cara? Sei lá, não sei o que aconteceu com a pessoa, mas tem, né? Joelho. Você olha pro joelho da pessoa e fica, meu Deus, esse joelho. Vai. Eu vi que do joelho você pode ter medo do joelho alheio ou do seu mesmo, que eu acho que é bem muito pior, né, cara? Do seu é pior. Você vai ter que conviver com isso. Deu uma joelhada no próprio nariz, né? Já fiz, não recomendo. Já dei. Quê? Caralho. Por que pareça, acho que por medo do Murilo, eu não fiz tanta piada bosta ou coisas questionáveis inconscientemente nesse podcast. Porque eu quis deixar o Murilo chocado. Eu queria ver ele com os olhos de desespero, do tipo, caralho. Ele já tá decupando enquanto grava. Né? Então, na minha mente aqui tem um espaço aqui que já tá a decupagem já. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês. Vocês estão com medo, né, da gente terminar o podcast. Vocês têm medo de o podcast acabar e agora só semana que vem. É o pavor, na verdade, é o pavor de todo maratonista de podcast. Acabou de conhecer o Mundo Freak Confidencial. Cara, chega no fim, sim, você vai ter que passar uma semana inteira sem escutar Mundo Freak. Mas você escuta outras coisas melhores e aí você esquece da gente, né? Então é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui que estão nessa mesa maravilhosa e a você que tá escutando aqui com a gente. E, poxa, queria agradecer a todos vocês. E, apesar de não ser um convidado, ser um integrante, né, Murilo? Mas, poxa, vou deixar você fazer, se quiser, compartilhar um jabá, deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Opa! Se quiserem me encontrar nas interwebs, no Instagram vocês procuram Murilou e no Twitter Murilou. Eu sou editor, né? Como vocês acho que perceberam. Se tiver fazendo aqui, né, o meu anuncinho de quarentena aqui dentro do episódio, se precisar de editor, me chamem. E é isso, muito obrigadão aí pelo convite, Andrei. Beijinhos. Além de editor, o Murilo é um músico do caralho. Ele é um músico muito foda, a banda dele é muito sensacional e ele é um gato. É gato, sigam ele. O homem é bonito, gente. Pode confiar. Então é isso, gostaria de agradecer. E é aquilo, não olhem para trás. mundofreak.com.br